Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, quem está vindo aí do grupo da Camila, eu sou a arquiteta Mônica, certo? Eu sou a arquiteta que foca, além de ter o meu escritório voltado para design de interiores, para reforma residencial, no caso, tanto comercial quanto residencial, eu faço consultoria de decoração e também projetos de reforma. Em função disso, eu tenho cursos voltados para essa área, certo? Projeto de reforma com Revit e o consultoria ideal, que inclusive foi onde a gente tirou a ideia de fazer essa live hoje, que levantou-se muita dúvida lá na nossa comunidade. Ai, meu Deus, eu tô gastando muito tempo. Como é que eu tô fazendo? Será que qual parte que eu tô errando no processo, né? O que que eu poderia fazer para melhorar a minha produtividade? E nessa troca de figurinha lá na comunidade do curso, a gente chegou à conclusão de vir para cá fazer essa live. Isso aí, obrigada, Mônica, obrigada pela oportunidade, né, de compartilhar aqui os meus conhecimentos sobre esse assunto com os seus alunos, né? Aproveitei e também chamei outros profissionais que fazem parte da minha rede de contatos, porque eu acho muito importante que todo mundo conheça os seus cursos também, né? Eu achei sensacional o Consultoria Ideal, assim, você consegue formatar, é exatamente o que eu defendo, na questão do processo, a importância do processo. Quando você tem um processo definido para executar um trabalho, fica tudo mais fácil. Você não trabalha mais do que o necessário, você entrega o que foi combinado, fica tudo redondinho, todo mundo sai ganhando. Então, eu achei assim, sensacional o seu curso. Todo mundo que Ah, tiver a obrigada. oportunidade de conhecer, você pode depois fala comigo, fala com a Mônica, a gente passa o link. Vale muito a pena conhecer. E um ponto interessante que você falou sobre a questão do processo, Camila, é que quando você tem ele amarradinho, alinhado, ajuda muito na questão da precificação. Porque só, para você ver, só o processo acaba embananando tanta coisa, como você falou. Se você não tem um processo, você não vai ter uma boa produtividade. Logo, você vai estar trabalhando, aquela sensação de que está trabalhando, trabalhando e nunca termina o projeto. Em compensação, se você também não tem um processo, você não sabe quanto tempo você gasta e logo você vai estar trabalhando mais do que aquilo que você cobrou. Então vai ter a sensação de que está trabalhando Certeza. demais e, consequentemente, não está sendo remunerado o suficiente para isso. Aí entra um monte de problema. Meu Deus, eu trabalho tanto, eu não recebo, e tenho cansaço, né? Então tem todo um quê ali de consequências só por causa do ponto essencial, que é o processo que desencadeia tudo isso. Com certeza, com certeza. Eu vou começar aqui então. Assim, hoje eu não vou falar exatamente sobre processo, porque é aquela coisa, né? Processo é uma coisa um pouco complexa, nem todo mundo sabe do que se trata. Muita gente conhece, né? Mas ainda não é ainda não é a maioria das pessoas. Então, o que que eu vou focar aqui? Eu montei uma aula com tópicos que eu considero muito importantes sobre a produtividade, esse é o básico da produtividade, gente. Se vocês não tiverem isso, vocês não, assim, não adianta ter mais nada. Quer dizer, tem que ter isso, e isso já vai ajudar muita coisa na vida de vocês. Então, a gente vai passar assim pelo básico do básico do básico, mas por incrível que pareça, muita gente nem esse básico tem. Então, a gente vai falar, né, desse beabazinho da produtividade. Vou fazer direcionado para os arquitetos, né, para os designers de interiores, usando basicamente assim também questão de exemplo, né, usando muito a questão dos exemplos de coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, que isso ajuda, mas o foco vai ser realmente na questão da produtividade. No final, vou falar um pouquinho sobre o processo, lógico, né, porque ajuda, e né, tentando amarrar tudo isso. E aí, enfim, como eu falei, eu vou abrir para dúvida, vocês podem ir colocando aqui conforme vocês forem tendo alguma dúvida, vão anotando aqui. Deixa eu só ler o que o pessoal escreveu aqui antes, gente. Eu vou parar de olhar para o chat e vou focar na apresentação. Vamos lá. Realmente o processo errado faz a gente ter prejuízo, a Lucy falou. Reuniões demais para fechamento de projeto. Exatamente, Lucy. E a gente acaba se sentindo um pouco que sem o controle do projeto. A gente meio que não sabe para onde está indo, o cliente acaba decidindo muito o rumo que o negócio vai tomar, entendeu? Quando você tem um processo, você fica muito mais fácil para você definir ali, etapa por etapa. Agora encerrou a etapa tal, vamos começar a etapa tal. E ajuda muito a gente também, principalmente, a botar uns freios assim nos clientes. Por exemplo, tem cliente que às vezes o cara está com pressa, aí ele quer avançar para a próxima etapa.
Você sabe que é a próxima etapa, ele não sabe. E aí, você, às vezes, naquela de ceder, porque o cliente está ansioso, tá bom, vamos avançar para a próxima, mas ele deixou um monte de rabinho na etapa anterior que ele não resolveu ainda. Aí aquilo vai te atrapalhar. Só que como você não tem definido nem na tua cabeça e nem no papel, né? Nem no papel, muito menos na sua cabeça. Não, ao contrário, nem na sua cabeça, e muito menos no papel. O que é cada etapa, o que tem que ser aprovado em cada etapa, quais são as entregas que você tem que fechar em cada etapa, você se perde. Aí quando você vai ver, você está com um monte de ponta solta, os prazos estão correndo, você fica como se você estivesse devendo o cliente o tempo todo, porque você não consegue estabelecer ali os marcos de entrega de um projeto, e fica todo mundo chateado. Você fica chateado, o cliente fica chateado, todo mundo chateado. Então não ajuda em nada a gente não fazer esse trabalho, né, inicial, esse trabalho que precisa ser, a gente precisa realmente assim parar um pouco para poder organizar isso. Não adianta a gente falar assim, não tenho tempo para me organizar, mas se você não se organizar, você nunca vai ter tempo. Então é uma coisa que você precisa parar, fazer esse trabalhinho de formiguinha e depois as coisas vão melhorar, né, conforme você for aplicando o que você for analisando ali, definindo, enfim, com relação aos processos que você gostaria de realizar no seu escritório. Então, vamos lá, Mônica, eu vou tirar você da apresentação, aí você volta no final, tá? Tá E aí ótimo. vou compartilhar a tela aqui com a... Beijo, obrigada. Até Até daqui a já. pouco, até já. E vou compartilhar a tela aqui com a minha apresentação. Me digam se estão todo mundo vendo. Tá dando para ver direitinho. Então vamos lá, gente. Falando sobre produtividade, né? Focado em escritórios de arquitetura. O que a gente vai falar hoje? A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre a questão do tempo, né? E como a gente pode utilizar ele ao nosso favor, e não contra a gente. Umas coisas assim, um alinhamento assim de expectativas, vamos colocar assim, para que todo mundo fique no mesmo, né, no mesmo nível, porque muitas vezes assim o que acontece com relação à questão do tempo é que a gente acha que as coisas deveriam ser de um jeito, ou enfim, a gente tem algumas ideias sobre essa questão que não são exatamente alinhadas com a realidade, né? Então, isso vai ser sempre uma fonte de frustração. Então, a gente vai fazer alguns alinhamentos aqui com relação a isso para poder, né, partir para os próximos passos. Segunda coisa que a gente vai falar são sobre ferramentas, né? O que é o mínimo necessário para você se manter a par do que precisa ser feito. Então, a gente vai falar sobre questão de agenda, questão de lista de tarefa, organização de projetos, algumas ferramentas que a gente pode usar para organizar isso né, enfim, né, o mínimo que você precisa fazer para poder ter isso aí mínimo andando legal. A gente vai falar sobre as rotinas. Gente, o negócio está tão pequeno aqui que eu não consigo ler. Peraí, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Definindo rotinas para o bom andamento da semana. Para vocês está parecendo grande, mas para mim está pequenininho aqui. E os processos. Por último, a gente falar os processos, né? Como que a definição dos processos pode te ajudar a alcançar as suas metas. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vou me apresentar aqui, né? Para todo mundo, o pessoal que ainda não me conhece, né? Eu sou a Camila Dias. Eu sou designer de interiores, sou formada há 14 anos. Eu sempre fui apaixonada por empreendedorismo e por produtividade. Sempre estudei sobre isso, li todos os livros que apareceram na minha frente, assim, com relação à produtividade, eu devorei. Eu sempre fiz curso de empreendedorismo, Sebrae, assim, sou rata do Sebrae, sei lá, desde que eu me entendo por gente, desde a época que o Sebrae ainda tinha desafio o Sebrae, se é que alguém se lembra disso. E eu estava lá fazendo o desafio do Sebrae. Fiz Empretec, fiz curso de gestão do Sebrae em parceria com a ABD, quando foi oferecido, enfim, sempre, gestão sempre foi uma coisa, sempre foi uma paixão, assim, porque eu sempre soube, apesar de ser designer, de ter toda essa veia criativa, eu era a pessoa que gostava da planilha, eu era a pessoa que gostava da parte de análise do projeto, eu ainda gosto, né? Então, assim, desde o que aconteceu? Em algum momento, né, desde 2009, para ser mais exata, eu comecei a ver que meu interesse natural por esse assunto poderia ajudar outras pessoas
que de repente ou não tinham interesse, ou tinham interesse, mas não sabiam exatamente onde procurar, né? Então eu comecei desde 2019 a oferecer algumas consultorias de produtividade, de gestão, principalmente de organização de processos para outros arquitetos, outros designers, para pessoas da minha área, né? Pensando em ajudar a área a crescer como um todo, né? Porque quando eu sei que hoje em dia essa questão da concorrência interna, né, entre os profissionais, ela já não é como era antigamente. E eu acredito nisso, eu acredito que quando a gente melhora, né, a base, melhora o mercado cresce como um todo, né? Assim, eu vou capacitar o meu concorrente. Não, assim, as pessoas trabalham melhor, as pessoas trabalham num nivelamento melhor, né, de oferta de produtos para os clientes. Então, eu acho que isso só ajuda né, a todo mundo e ao mercado como um todo. Então, essa é mais ou menos a minha história. Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai falar sobre a questão do tempo, né? Como é que a gente pode usar ele ao nosso favor? E umas reflexões que eu gostaria que vocês fizessem sobre o tempo são as seguintes. Vocês já pararam para pensar que a gente não tem controle sobre o nosso tempo? Na verdade, já dizia Gandalf no Senhor dos Anéis, né? Nós só temos que. A única coisa que nós temos que fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Na verdade, a gente só pode escolher como que a gente gasta o tempo. A gente pode controlar, administrar, gerenciar do jeito que a gente quiser, mas no final do dia você vai ter sempre 24 horas. Então, o que você pode fazer, ao invés de ficar assim, muito mais útil, né? Muito mais produtivo do que você ficar tentando gerenciar, microgerenciar a questão do tempo, é você gerenciar outra coisa que eu vou falar no próximo slide. Mas, então, assim, não importa quanto tempo, quão bem você administra o tempo, você sempre vai ter 24 horas no final do dia. E as pessoas que acham que tem um problema administrando o seu tempo, na verdade, elas têm problema definindo prioridade. Vocês já devem ter ouvido isso, e essa é a mais pura verdade. Porque, assim, gente, a gente acha. Muitas vezes, né, a maioria dos problemas com relação ao planejamento que eu vejo, tanto dos meus clientes como no que a gente escuta, né, em geral, é porque as pessoas elas planejam não levando muito em consideração que existe né, a próxima tópico aqui, há apenas uma determinada quantidade de prioridades que as pessoas conseguem atender em um determinado período de tempo. A gente não vai conseguir fazer tudo, infelizmente, assim, a gente não vai conseguir fazer tudo. O dia sempre vai ter 24 horas, não importa o quão bem a gente consiga administrar ele. E a gente precisa definir prioridade. A gente precisa definir dentro daquele tempo que você tem disponível, 8 horas que seja de trabalho, o que você vai dar conta e organizar as suas ações dentro desse período o melhor possível. Mas a gente precisa elencar prioridades, porque não vai dar tempo de fazer tudo, nunca. E o que você consegue gerenciar? Eu falei, você consegue gerenciar as ações que você escolhe realizar durante as 24 horas de um dia. Você consegue, tem algumas decisões que a gente tem capacidade de tomar, por mais que às vezes a gente ache que a gente não consegue. Por exemplo, sei lá, uma pessoa me ligou, eu preciso atender. Aí a pessoa vai ficar 2 horas no telefone falando com você e você se sente como se você não tivesse muita forma de fugir daquilo ali. Na verdade, você tem. Você pode, assim, aquela coisa, né? Você pode querer escolher, não frustrar a outra pessoa, não frustrar você. Você pode resolver isso definindo políticas de comunicação para sua, enfim. Você tem formas de gerenciar aquilo, mas a partir do momento que você decidiu atender aquele telefonema e ficar 2 horas com aquela pessoa, você não tem 2 horas para fazer outras coisas. E aí, as coisas que você tinha planejado fazer naquelas 2 horas vão ter que ser remanejadas ou jogadas para outro dia. Enfim, a gente precisa aprender a lidar com as escolhas que a gente faz no dia a dia e a gerenciar essas ações. Seja aprendendo a lidar elas de uma forma mais produtiva, seja não fazendo determinadas coisas que a gente sabe que vai nos prejudicar. Outras coisas que a gente pode gerenciar também e que influenciam muita coisa e nem sempre a gente se dá conta disso e que podem ser mais efetivas do que você ficar tentando gerenciar a questão do tempo. São a sua energia e a sua atenção. Então, o que significa você gerenciar... Peraí, para frente.
O que significa você gerenciar a sua energia? É você se você se programar para fazer as atividades no momento que você está mais disposto para fazer aquilo. E muitas vezes a gente faz isso, a gente planeja umas coisas que são meio que contraprodutivas pra gente, sabe? Você sabe que você funciona melhor de manhã. Aí você de manhã vai fazer um monte, se planeja para, sei lá, ir ao mercado, para fazer um monte de coisa que você poderia fazer qualquer dia, mas sei lá porque você resolveu que você vai fazer de manhã, e que não precisa da sua atenção plena, é só uma atividade mais mecânica. Aí você deixa para projetar, para fazer a parte de criativa, de conceito, não sei o quê, a parte da tarde, no final da tarde, que é uma hora que você já está saco cheio, já está cansado, já está com fome, já tem um monte de gente ligando para perguntar um monte de coisa. E assim, se você tem um controle, um mínimo controle sobre o seu dia, né? E a maioria das pessoas que são profissionais liberais, a gente, bem ou mal, a gente acaba conseguindo sim ter esse controle entre o que a gente faz de manhã, o que a gente faz de tarde, quais reuniões a gente marca, que dia. E aí a gente se auto-sabota. Porque só pode ser autossabotagem. Você programar um negócio que você sabe que você vai estar pior para fazer né, de tarde, podendo fazer de manhã. Enfim, então essas são algumas coisas, né? E a sua atenção também é outra coisa. Existem certos ralos de atenção e de energia também, mas assim, de atenção é uma coisa que aumentou muito assim nos últimos 2 anos, né? Depois da pandemia, que a gente começou a ficar muito em casa e tal. Mas a questão do. Existem certas coisas que você sabe que se você entrar naquilo, se você ceder para aquilo, você vai ter a sua atenção vai ficar prejudicada. O que você sabe, existem certos horários do dia que você sabe que você não está com tanta sua atenção assim tão otimizada. E aí você, é aquela coisa, é você também identificar esses ralos, você não deixar não entrar nesses gatilhos, né? Não aceitar esses gatilhos que te roubam a sua atenção, seja ele WhatsApp, grupos de WhatsApp, YouTube, Instagram. Ah, vou entrar aqui no Instagram rapidinho só para dar uma olhadinha. Aí quando você vai ver, você fica 5 milhões de horas lá, o dia acabou, tu não fez nada porque você estava no Instagram. Grupo de WhatsApp também, YouTube para algumas pessoas, enfim. Cada um tem o seu ralo de atenção, né, normalmente. Então, a gente identificando esses ralos, né, tanto de energia quanto de atenção, a gente pode começar a traçar alguns planos para que eles não sejam tão prejudiciais. Tipo assim, não fazer efeito, eles vão fazer. A gente vai ter sempre influenciada por essas questões. Mas a gente pode se programar, se planejar para que elas afetem a gente menos ou mais. Então, isso assim, isso está no nosso poder, né? Dentro da questão das ações que a gente escolhe para realizar. Então, essa é a grande vantagem de definir o processo de organização pessoal, porque ele nos ajuda a tirar as coisas da nossa mente, aumentando a quantidade de atenção e energia disponíveis, além de possibilitar que você se programe para fazer as tarefas no momento que for mais propício para você. Isso é assim, e assim, eu não. Existem vários métodos de organização pessoal no mercado. Assim, cada dia aparece um novo. Assim, até hoje eu não consegui encontrar nenhum que fosse perfeito, nenhum que não precisasse de adaptação. Então, a melhor coisa é você criar o seu, né? Você criar o seu processo. E aí eu vou falar daqui para frente, né? Quais são os itens básicos, vamos dizer assim, que você precisa definir, ter, identificar na sua vida para você poder criar esse seu processo. Porque o melhor processo, ele sempre vai ser o processo que ele é adaptado a você. Por isso que eu não acho legal, assim, template é legal? Ah, é muito legal. Um processo padrão é legal? É muito legal. É muito legal quando você está assim, completamente perdido, não sabe por onde começar. Mas a partir do momento que você começa a colocar ele em prática, você vai começar a ver que você precisa que a sua realidade é diferente, que você precisa fazer alguma adaptação. Então, se você puder começar a montar alguma coisa que seja personalizada para você, é sempre melhor do que você tentar pegar um pronto. Então, por isso que eu nunca recomendo, assim, inclusive, processo pronto, template pronto, alguma coisa assim, a não ser que seja uma coisa muito específica, né? Como eu falei do caso do curso da Mônica. Ela montou um processo para você vender uma consultoria de uma determinada forma. Aquilo ali é uma coisa muito específica. E mesmo assim, você pode pegar aquilo ali, ela já testou, ela já viu que aquilo ali funciona, ela está te mostrando mastigadinho como é que o negócio vai funcionar se você colocar em prática do jeito que ela está falando. Então, é diferente. Aquilo ali faz parte do seu processo. É uma engrenagem do seu processo, ele não é o seu processo por inteiro, mas o seu processo, aonde que aquilo ali entra no seu processo, quem tem que definir é você. Então, por isso que a gente precisa de um processo pessoal, desenvolvido para cada pessoa. Então, uma coisa que é interessante a gente avaliar,
né? Se vocês quiserem, até podem me responder aqui no chat. Você sabe identificar qual que é o seu modelo de trabalho? E aí eu aposto que todo mundo vai dizer que é o 1, e não é bem assim que a banda toca. Quero mostrar para vocês. A gente tem geralmente 2 modelos de trabalho. Deveria ter 3, mas normalmente a gente só entra nos 2. A gente tem o 1, que é o pessoal que faz o trabalho à medida que aparece. Você chega no escritório, linda e formosa, e aí você começa, as coisas começam a aparecer e você começa a fazer. Você não tem assim muita programação, você fica apagando incêndio, resolvendo urgência. Isso acontece muito com quem, assim, pessoa que é bombeiro, pessoal que é médico, sabe? Tem algum bombeiro, algum médico aqui entre nós? Acredito que não. Eu vou abrir uma exceção para o pessoal que atende obra. O pessoal que faz obra, às vezes, né, vira e mexe, precisam também resolver algumas urgências assim, e aí vai entrar, dá para colocar aqui também. Mas assim, a grande maioria das pessoas, elas não. As urgências, elas acontecem muito mais por conta de falta de planejamento, né, por falta de definição do trabalho a ser feito, que é esse item 3, do que exatamente por ser uma urgência, né, tirando a obra, como eu falei. Então, assim, um tipo de pessoa é esse, que faz o trabalho à medida que ele aparece. O outro tipo de pessoa é que faz o trabalho pré-definido. Você chega no escritório, você vai lá, você tem a sua listinha de coisas que você tem que fazer, e você vai, né, fazendo, vendo lá o que tem que fazer e tal, e tocando cada coisa. Trabalha na sua lista de tarefas. Bota aqui quem vocês são, por enquanto, 1 ou 2. Podem colocar aqui no chat. E a terceira, né, a terceiro tipo de trabalho que a gente deveria ter é a questão do planejamento. A gente separar um tempo para a gente definir o trabalho que tem que ser feito. Porque se você não para definir esse trabalho a ser feito, você acaba caindo inevitavelmente no 1, né, nessa questão 1, que é o que faz o trabalho à medida que aparece. E assim, gente, é aquela questão. Se você é uma pessoa que, se você identificar que o seu trabalho atualmente está nessa opção 1, que é o faz o trabalho à medida que aparece, mas você não lida com obra, as pessoas estão respondendo aqui, uma mescla de 1 e 2, então, esse seria o ideal, uma mescla de 1 e 2, mas esse 1, ele deveria acontecer só quando fosse realmente necessário, quando fosse realmente uma emergência, e não assim, porque o que acontece muitas vezes? A gente fica meio que à mercê do cliente, o cliente liga, o cliente que grita mais alto, eu atendo primeiro, o cliente que tem mais pressa, eu atendo primeiro, né? A gente fica na mão deles, a gente não define os nossos, né, como a gente falou lá no início, a gente não tem os nossos processos definidos, a gente não tem muita clareza do que a gente precisa fazer no dia, a gente fica à mercê do que vai aparecendo, aí você vai fazendo, e aí, sabe, você não tem muito controle sobre os prazos, aí começa a trabalhar alguma coisa só quando vê que o prazo tá chegando perto, então você está sempre correndo, a impressão que você tem é que você está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, né, o que seria o ideal? O ideal era que a gente tivesse uma mescla realmente dos dois, né? A gente precisa sempre reservar um tempo para a gente poder fazer o trabalho que apareça, porventura apareça, porque não tem como a gente planejar o dia inteiro, milimetricamente, tudo vai acontecer lindamente como a gente planejou. Mas a gente também precisa definir esse trabalho que a gente tem que fazer e ter minimamente uma lista de tarefas a seguir para poder não se perder. Ah, não, beleza, cara, aconteceu um negócio que não, eu vou ter que largar tudo que eu estou fazendo hoje. Lá, estourou um cano na obra do cliente, eu vou ter que largar tudo que eu estou fazendo hoje porque isso é prioridade. Questão das prioridades que a gente falou lá no slide anterior. Eu vou ter que, de qualquer jeito, resolver isso. Mas, assim, você sabe o que você deixou de fazer naquele dia. Você sabe o que precisou ser remanejado para o dia seguinte. Entendeu? Então, por isso é importante você ter uma noção do que você precisa fazer, nem que seja para você saber o que você deixou de fazer, se não deu para fazer tudo. Então, no dia seguinte, não, ontem eu tinha que ter feito isso, então hoje é o que tinha ontem, mais isso. Porque senão a gente vai, né? A gente vai indo, né, deixa a vida me levar, vai no estilo Zeca Pagodinho, e as coisas, né? Aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então, vamos lá. Então, eu quero essa primeira reflexão que eu quero que vocês façam aqui, né? Quais são os seus maiores ralos de tempo, energia e atenção? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês podem fazer isso no papel, depois anotem, a aula vai ficar salva, né? Já testamos aqui, já vimos que a aula vai ficar salva. Então, vocês façam esse exercício depois, né? Quais são os seus maiores ralos de tempo, energia e atenção atualmente? Outra coisa que você pode também anotar, que pode te ajudar no dia a dia. Como você pode aumentar a sua capacidade de foco e atenção? De repente,
definir um horário para você olhar o WhatsApp. Exato. Você identificou que o WhatsApp é um ralo de atenção e de tempo e de energia, às vezes é de tudo, né? A gente entra em umas discussões, às vezes, no WhatsApp, que a gente fica até meio desgastado. Então, de energia que eu digo. Então, assim, de repente você pensar assim, não, eu só vou entrar, eu vou definir um horário, eu vou só entrar antes do almoço, eu vou entrar só no, sei lá, antes do dia do expediente terminar. Ah, quando eu entrar, eu vou botar um timer de 15 minutos, e aí quando o timer tocar, eu vou sair, sabe assim, começa a definir formas que você possa aumentar a sua capacidade de foco, de atenção. Como você pode aumentar a sua energia também. Se você sabe que uma determinada coisa que você faz te deixa cansado, te deixa mais para baixo, sem vontade de fazer muita coisa, evita fazer essa coisa quando você tiver uma coisa importante para fazer, entendeu? Ou o contrário também, você sabe que tem alguma coisa que você pode fazer que te deixa com a energia lá nas alturas, assim, que você se sente renovado, faz isso quando você precisar de mais gás para dar conta de alguma tarefa que esteja, né, te demandando muita coisa. E, né, a última pergunta, como você pode ganhar mais tempo no dia a dia, né? Tudo que eu falei, a questão do WhatsApp, que atualmente assim, é um enorme ralo de tempo, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, assim, eu vi até que algumas pessoas colocaram lá eu pedi para o pessoal botar umas dúvidas lá no grupo da Mônica, e teve gente que falou sobre a questão do como acompanhar todos os grupos do WhatsApp. E a gente vai falar isso lá mais para o final, mas assim, gente, é a questão das prioridades, né? A gente tem um número X de horas no dia. Acompanhar os grupos do WhatsApp é uma prioridade para você, então você vai passar, você vai passar o tempo que for necessário. Se não é, você pode, uma forma de você fazer isso é você definir, bom, eu quero investir, né? Gastar não é uma palavra bonita. Eu quero investir 1 hora do meu dia para me atualizar dos grupos do WhatsApp. E aí você faz isso de uma vez só, porque aí você consegue, primeiro, você consegue acompanhar que você realmente ficou aquele tempo, e você consegue, né, quando terminar o horário, você se encerra. Porque se a gente começa a entrar também ao longo do dia de picadinho em picadinho, a gente às vezes não consegue ter uma noção do tempo total que aquilo comeu do nosso dia, né? Então, enfim, tudo é a gente identificar qual é o problema e criar alternativas, criar estratégias, criar soluções para lidar com ele, sempre pensando nas nossas prioridades. O que é prioridade para a gente? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão das ferramentas, né? O mínimo necessário para se manter a par do que precisa ser feito. Ah, gente, só uma questão também, a gente falando lá sobre a questão do planejado, né, das urgências, porque nem sempre as coisas vão sair como planejado. Hoje mesmo, por exemplo, eu não tinha planejado fazer uma apresentação dessas para vocês. Eu tinha planejado apresentar usando aquele mapa mental, sabe? Que você só vai abrindo os módulozinhos e os tópicos estão lá listados. Só que aí quando eu fui fazer o teste, ainda bem que eu fiz o teste cedo, né? Olha aí a necessidade a importância do planejamento. Eu fiz o teste cedo, por volta de umas 3 horas da tarde, para ver como é que funcionava esse aplicativo, né? Esse software, porque é a primeira vez que a gente está usando ele. E eu descobri que se eu fizesse dessa forma, eu não ia mais ter acesso aos controles do software. Então, eu tive que montar essa apresentação, sabe, assim, em tempo recorde. Então, assim, as coisas, elas não é porque você se planejou, você se organizou, que as coisas vão sair exatamente do planejado. Mas se você tiver o mínimo de organização, você tem tempo para fazer alguma coisa que precise, né? Caso precise, como foi o meu caso hoje. Mas então, vamos lá. Ferramentas, né? O mínimo necessário. Quais são as ferramentas que você precisa ter para poder organizar minimamente a sua agenda, né, as suas listas de tarefa, a lista de tarefa do seu escritório? A primeira coisa é um calendário. Calendário é que a gente entende como agenda, né? Aquela agenda onde você tem os dias, né, direitinho e tal. E quais são as recomendações? Vamos dizer assim, boas práticas de produtividade com relação ao calendário, né, e à agenda, que é a mesma coisa. Que você tenha apenas um local aonde você controla as suas atividades que possuem data e hora marcada. Gente, o que entra na agenda? Somente compromissos e atividades que tenham hora marcada. Até aqui, agenda não é lista de desejos, não é para você abrir o dia de hoje, chegar lá, pegar o Google Agenda, ou enfim, a sua agenda de papel, o que quer que você use para poder agendar suas tarefas, e sair escrevendo tudo o que você gostaria de fazer naquele dia. Não é para fazer isso, não é lista de desejos. É para você anotar, é para você poder olhar, bater o olho na sua agenda e saber assim, o que
eu não, aonde eu tenho que estar, eu, Camila, meu corpinho, ou eu, minha atenção, preciso estar em que hora do dia de hoje. Seja o que? Uma consulta no médico, você precisa estar presencialmente no local, seja numa aula online, eu preciso estar, não estou presencialmente, mas estou aqui online, tu tem que estar disponível às 8 horas da noite. Então, assim, é você saber quando você precisa estar aonde, seja online, seja presencial. Só que, porque o que acontece? Quando você olha isso, quando você vê lá, né, quais são os horários que você precisa estar aonde, você vai organizar o seu dia em função disso, entendeu? Você vai ver se tem alguma coisa que você pode desmarcar. E quando você for planejar o seu dia, você tem que ter acesso a essas informações, para que você possa organizar o seu dia, planejar o seu dia. Então você vai olhar lá, pô, hoje eu tenho, no meu caso hoje, né, vou dar o exemplo de hoje. Hoje eu olhei meu calendário lá, eu tenho a live com a Mônica às 8 horas. Então, eu não vou me programar para sair de casa assim, de tarde, por exemplo. Eu vou me programar para ficar. Eu sabia que hoje eu precisava fechar a questão do roteiro da aula, né? Eu tinha as tarefas que eu tinha para fazer, eu poderia ter feito antes, assim, ela estava na minha lista de tarefas, ela não necessariamente estava na minha agenda como uma coisa que eu precisava fazer hoje, mas é uma coisa que eu preciso fazer até hoje. Então, quando eu olho lá, eu vejo quanto tempo eu tenho. Então, se o negócio é às 8, até tal hora eu preciso estar pronto. Então, você começa a se organizar, entendeu? E o que acontece quando você tem várias agendas? Tem muita gente que faz isso. A pessoa tem uma agenda pessoal, eu gosto de separar a agenda pessoal da agenda profissional. Gente, você é duas pessoas? Não, né? Você é uma pessoa só. Então, a pessoa, como é que você faz para você, essas agendas, vamos dizer assim, no final das contas, elas precisam ser sobrepostas, né? Você tem que saber, porque se você não unificar as duas, você pode estar marcando alguma coisa no seu horário pessoa jurídica, né? Seu horário profissional, que tá dando conflito com a sua agenda pessoal. Só que se você tem duas agendas, você não sabe. Entendeu? Então, assim, boas práticas de produtividade é um lugar só, gente. Anota, você pode marcar, tem várias formas que você pode usar para poder diferenciar um compromisso do outro. Você pode botar compromisso profissional de uma cor, compromisso pessoal de outra cor, para quando você olhar na agenda, você já sabe, isso aqui é pessoal, isso aqui é profissional. Mas você ter dois lugares para olhar, isso só confunde a pessoa. Mesma coisa que se você tem uma agenda no papel e outra agenda no digital. Vai dar ruim também. Escolhe um dos dois, ou só no digital, ou só no papel, e mantém um deles atualizado. Porque no momento que você parar de confiar nas informações que estão naquela agenda, o sistema todo começa a ter problema. Então, você precisa confiar no que você está vendo ali. E uma coisa que é interessante, uma outra boa prática você fazer, é você anotar, assim, diferenciar, aí no caso, quando é digital, é muito mais fácil fazer isso, né? Mas você pode diferenciar, por exemplo, por cor, o que você precisa fazer de qualquer jeito, na questão do compromisso, de coisas que você planejou fazer naquele dia. Mas não é planejar fazer, nem eu falei lá, né, da lista de desejos, não. É tipo planejar, por exemplo, se você tem uma reunião amanhã, e você precisa fazer um relatório, montar alguma coisa que demanda um tempo grande hoje, você pode colocar, você gostaria de fazer um dia antes para ficar com tranquilidade e tal, você pode colocar lá na sua agenda que você, né, reservar lá um bloco de tempo, sei lá, de 4 horas para poder fazer o projeto do fulaninho de tal, revisar o executivo do cliente, não sei o quê, porque amanhã é o prazo e tal. Mas ele precisa estar com uma cor diferente, para que você saiba que aquilo ali é uma coisa que pode ser remanejada. Porque quando você bater, né, quando chegar lá, no dia que você for planejar ali as suas atividades, você precisa saber o que tem flexibilidade para ser remanejado e o que não. Isso aqui tem que fazer porque é um compromisso que foi marcado. Tá? Sugestões de ferramentas para calendário, né, para agenda. O Google Agenda, hoje em dia é um dos mais utilizados, é o que eu uso, inclusive. Ele é muito prático, ele sincroniza com o Gmail, qualquer celular hoje em dia sincroniza com o Google Agenda. Eu acho uma das melhores opções do mercado atualmente. A gente tem também o Outlook, muita gente gosta, tem muita gente, inclusive, que precisa usar por conta de trabalho, é obrigado a usar o Outlook. Ele também é uma boa ferramenta. Eu usei há muito tempo atrás, não lembro exatamente como ele funciona, mas tem muita gente que gosta. E a famosa agenda de papel, que também nunca vai ser aposentada. Vamos para a próxima. Você precisa também, além de um lugar para você gerenciar os seus compromissos, né? Onde você tem que estar, quando, em que horas, de que dia.
Você precisa também de um gerenciador de tarefas e projetos. O que é um gerenciador de tarefas e projetos? Vamos pensar assim, é um lugar onde você vai reunir tudo o que você tem para fazer. Tanto com relação a tarefa e projeto, vou falar aqui sobre a diferença de um para o outro, mas qual que é o objetivo aqui? O objetivo é que você tenha somente um local. A gente vai sempre buscar um local. Não é para ficar olhando um monte de lugar. Não é para olhar no WhatsApp, no e-mail, no sei lá onde, no Instagram, no WhatsApp do cliente, no WhatsApp do outro cliente. Não, é para olhar em um local só o que você precisa fazer. E aí, a gente centralizar nisso. Sempre que começa a fazer, outra coisa também importantíssimo, para você listar, porque também tem isso também as pessoas fazem muito. Quando a gente começa a listar a tarefa, as pessoas começam a listar assim, você fala assim, vamos listar, vamos começar com a sua lista de tarefa. Aí a pessoa lista assim, projeto fulano. Tá. Ou então, quando é coisa pessoal, assim, viagem. Tá, tipo, isso não é um projeto. Viagem é uma palavra. O que seria um projeto ou uma tarefa? A tarefa ou o projeto, ela sempre precisa começar com um verbo. Isso aqui, ó, se vocês conseguirem colocar isso aqui em prática, vocês já vai mudar muita coisa nessas listas de tarefas malucas que vocês têm. Aí tu não fala, eu tenho lista de tarefa, mas não serve para nada. É porque, muito provavelmente, porque você não tem isso. Toda tarefa ela precisa começar com um verbo. Tem que ser o quê? Viagem é o quê? É comprar passagem. Você tem que fazer alguma ação referente àquela viagem. A viagem é o tema do que tá te perturbando. Mas quais são as ações que você precisa executar com relação àquele tema? É comprar a passagem? É reservar o hotel? É confirmar se a reserva foi feita? É planejar o roteiro? É o que você tem que fazer? Então, assim, é isso que vai começar a diferenciar, listar as coisas começando com o verbo e tendo uma ação completa do que precisa ser feito, é uma coisa que vai começar a melhorar. Se vocês já fazem lista de tarefas, se você começa a fazer isso, que você vai potencializar ainda mais, né? Então, você sempre começa com uma tarefa, um projeto com um verbo, para que você tenha clareza do que exatamente precisa ser feito. E qual que é a diferença entre a tarefa e um projeto? Um projeto, a gente, né, como arquiteto, como designer, a gente tem muito claro pra gente o que é um projeto, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho, talvez eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas assim, aqui um projeto ele pode ser, além dos projetos, o projeto que a gente entrega para clientes, eles realmente são projetos de acordo com essa definição que eu vou dar para vocês aqui. Mas outras coisas também podem ser projetos, se a gente começar a analisar por essa definição que eu estou colocando aqui. Então, uma tarefa, ela é uma coisa que você anotou e você riscou, acabou. A tarefa foi feita, ela sai da sua lista, ela sai da sua mente, não tem mais nada que ser feito em relação a ela. Um projeto é uma coisa que demanda várias ações para serem concluídas. Ele demanda várias tarefas para serem concluídas. Então, como eu falei, o nosso projeto, quando a gente entrega um projeto para um cliente, aquilo ali realmente é um projeto, porque você está. Você precisa de várias tarefas, várias etapas, várias coisinhas que precisam ser feitas até que aquele projeto seja concluído. Mas, por exemplo, a questão da viagem que eu estava dando como exemplo também. A questão da viagem também é um projeto, porque quando você vai fazer uma viagem, vai planejar uma viagem, fazer uma viagem para algum lugar, você tem várias coisinhas que você precisa fazer até que aquilo ali esteja completo. Então, tudo isso vai ser um projeto. Então, e é muito importante a gente diferenciar um do outro, por quê? Porque na maioria das listas, as pessoas que simplesmente pegam um papel, assim, saem fazendo lista, aquela coisa que a gente despeja, assim, no que está na cabeça para poder tirar, né, da cabeça o que está incomodando, a gente muitas vezes confunde. A gente lista como tarefa uma coisa que na verdade é um projeto, a gente não lista, né, os verbos, como eu falei, lista só o tema. E aí o que acontece? Essas listas, ao invés de você conseguir agir sobre elas acabam virando com umas listas meio que contemplativas, assim, sabe? Você olha para elas e não sabe nem por onde começar, porque não está claro o que você precisa fazer no que você escreveu também. Então, é importante a gente melhorar a qualidade dessas listas para que a gente consiga realmente agir em cima delas. Porque senão a gente fica olhando, aí você pula para o próximo. Isso aqui eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, vou pular para o próximo. Vou pular para o próximo, vou pular para o próximo. Talvez você passou a lista inteira e você não fez nada, porque nada não estava muito claro o que precisava ser feito ali. Então, eu sugiro sempre que vocês comecem com essas 4 listas. Pelo menos. Uma lista de tarefas, né? Que são tarefas soltas que não estão ligadas a nenhum projeto, vamos dizer assim.
lista de projetos em andamento, né? Aí você vai entrar os projetos de cliente mesmo, questão de projeto né, de arquitetura, projeto de design de interiores, e projetos pessoais, projetos de outras áreas da sua vida também, né? Por exemplo, a questão da viagem que eu falei. Isso não deixa de ser um projeto. Então é importante você saber quais são as coisas que você precisa fazer, várias açõezinhas para poder conseguir concluir elas que estão em andamento na sua vida, para que você possa gerenciar o seu tempo de acordo com que elas continuem andando, né? Não fique nada parado, enfim, você sabe que as coisas estão fluindo ali. Outra lista muito boa da gente, principalmente para a gente, né, que trabalha muito com cliente, com fornecedor, às vezes com quem tem equipe também, é uma lista de aguardando resposta. Por quê? O que é a lista de aguardando resposta? São as listas, são as coisas que não dependem mais de você. Assim, o que você precisava fazer já foi feito. Você depende que uma outra pessoa faça alguma coisa e te dê uma resposta sobre aquilo. Porque aí, qual que é a vantagem também de você ter essa lista de aguardando respostas? Você pode, sei lá, uma vez por semana, sei lá, toda segunda-feira. Segunda-feira é um ótimo dia para você fazer esse tipo de cobrança. Você vai lá, você vai abrir a sua listinha, você vai ver, quem está me devendo a resposta de alguma coisa? É uma lista de follow-up, na verdade, né? Aí você vai mandar uma mensagem: oi, fulaninho, tudo bom? E aí, já conseguiu ver aquela coisa sobre aquele tal assunto que eu te mandei? E aí né, e aí o fulaninho vai te dizer se sim ou se não. E aí você vê, dependendo da urgência do negócio, você pode fazer toda semana, você pode fazer dia sim, dia não, você pode fazer todo dia, sei lá, um orçamento. A gente sabe como está difícil atualmente conseguir retorno de fornecedor para orçamento, né? Então você pode botar lá todos os dias na sua agenda um tempo lá, um período para você cobrar fornecedores que estão te devendo orçamento. E aí você vai na sua listinha, você sabe ligar para fulano, ligar para Beltrano, ligar para Cicrano. Porque senão fica aquela coisa que eu falei, da gente ter que ficar olhando em 500 milhões de lugares diferentes para poder saber o que a gente tem que cobrar para quem. Quando a gente centraliza tudo isso num lugar só, fica tudo muito mais fácil. E a lista de algum dia talvez. Qual que é a vantagem dessa lista de algum dia talvez? São coisas que você gostaria de fazer em algum momento da vida, mas não agora. Então você mantém aquilo no seu radar, né? Mas você sabe que aquilo ali ele está em meio que stand-by. E aí você separa do que está em andamento. Porque, assim, em momentos, por exemplo, que você tiver muito assoberbado, né, muita coisa para fazer, você pode, inclusive, tirar alguns projetos que estão em andamento, que de repente não são tão importantes assim, você joga eles para sua lista de algum dia, talvez, para você poder focar mais naqueles projetos que precisam ser concluídos com mais urgência. Enfim, você consegue ir manejando a sua atenção, né, e a questão das suas ações, né? Como é que você distribui como é que você define o que você vai fazer no dia? É de acordo com isso, você vai ver quais são as prioridades e você vai focar. Então você consegue ser muito mais estratégico quando você divide as coisas dessa forma. E lembrando sempre a máxima do olhe em apenas um lugar. Sugestões de ferramentas para você organizar a lista de tarefas, temos várias. Uma das que eu mais gosto para quem tem equipe é o Asana, né? Ele é muito bom, ele te ajuda a fazer, você cria tarefa, define responsável pelas tarefas. Ele atualmente eu acho que é um dos melhores softwares para poder organizar tarefa para quem tem equipe, principalmente. Tem o Todoist, que ele é bom também para você trabalhar sozinho, ele é legal, eu gosto muito também do Todoist para quem não tem, porque aí quando você não trabalha com outras pessoas, ele já não é tão legal, eu não sei nem se ele dá para compartilhar. Mas para quem trabalha sozinho, tudo isso é uma boa opção. Muita gente gosta do Trello também. Eu não gosto do Trello, não consegui. Eu acho o Trello lindo, mas até hoje eu não consegui usar aquele negócio, me irrita. Ele tem algumas questões que o Asana tem, por exemplo, que ele não tem, e aí eu fico sempre sentindo falta dele. A gente tem o Google Keep também, que é uma outra ferramenta gratuita do Google, que dá para gerenciar a lista nele. A gente tem o Microsoft To Do também, que é para quem tem conta na Microsoft. Tem o Notion também, que o pessoal gosta muito. Tem várias. O Notion, assim, para quem gosta de personalizar, é tipo perfeito. Você pode criar coisas fenomenais assim no Notion. E tem o famoso caderno de papel também, que nunca será abandonado. Eu mesma uso, eu tô aqui sempre com meu caderninho no papel. Eu gosto muito de fazer planejamento no papel, escrever no papel e depois organizar as coisas. As minhas listas mesmo, elas estão em digital. Atualmente, eu não uso nenhuma dessas ferramentas que estão aí. Eu uso um programa chamado Workflow, que ele é um programa de fazer lista. Lista correndo, contínuo, assim. Só tópico. É o que eu uso atualmente. Mas essas são excelentes ferramentas para quem está começando.
Outra coisa importante para você fazer também, que provavelmente você não tem se você não sabia, não conhecia, né, esse conceito, provavelmente vai te ajudar bastante, é que você identifique quais são as suas caixas de entrada. O que são caixas de entrada? Caixas de entrada são os lugares por onde as informações chegam até você. E é importante que você defina com que frequência você vai esvaziar cada uma delas. Exemplos de caixas de entrada. A gente tem as caixas de entrada digitais e as físicas. Digital, mensagem do WhatsApp, mensagem do Instagram, e-mail, grupos de WhatsApp, prints de tela que a gente printa adoidadamente e nunca mais abre o negócio de novo. Físico, anotações do dia a dia, papéis e correspondência. Então, por que é importante a gente identificar quais são essas caixas de entrada? Porque é daí que gera a maior parte das nossas inquietações, aflições. É daí que chega a maior parte das nossas demandas. É pelo WhatsApp, é um cliente que manda uma mensagem pelo WhatsApp, é alguém que te manda te pede para fazer alguma coisa pelo WhatsApp, é um e-mail que chega que você precisa tomar alguma ação a respeito daquilo. Então, quando você tem noção dessas caixas de entrada, né, quais são as suas principais? No meu caso aqui, eu tenho todas elas. Menos as de mensagem de Instagram. Mensagem de Instagram quase não recebo. Não é nada tão... Assim, geralmente é mais brincadeira, amigo mandando mensagem, assim, não é nada que exija uma resposta mais imediata. Mas a mensagem do WhatsApp e dos grupos de WhatsApp, no meu caso, atualmente, são as que mais pegam, né? Então, assim, eu tento ter uma rotina de esvaziar, né? O que seria esvaziar uma caixa de entrada? É você ver se tudo que estava ali foi respondido ou definido. Aí você definir, você precisa de uma ação? Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso? Não. É só então um arquivo. Ou então, não, preciso fazer. Então você vai anotar lá na sua lista de tarefas o que você precisa fazer com relação àquilo. Mas você vai processar essas caixas de entrada ao longo do dia. Tem coisa que só precisa processar uma vez por mês, tem coisa que só precisa processar, esvaziar uma vez por semana. Por exemplo, os prints de tela. Eu tento esvaziar os meus prints uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias. O que seria esvaziar meus prints? É pegar o print e falar assim, bom, o que eu pretendia fazer com isso quando eu salvei esse print? Ah, não, isso aqui é uma ideia para um produto novo que eu quero fazer. Isso aqui é uma ideia para um projeto. Então, eu pego aquele print e salvo lá na pasta do projeto do cliente, salvo lá na minha lista de tarefas de coisas novas que eu quero fazer. Ah, é um script que eu vi alguém usar que eu quero testar no meu negócio. Então, eu salvo na minha pasta de scripts. É você pegar aquilo que você salvou e direcionar para o lugar certo, né? Então, assim, no WhatsApp também, você vê se todas as mensagens foram respondidas, tem alguma coisa que ficou pendente, o que tinha de ação ali que você não deixa, se você tem alguma coisa para fazer derivada de uma mensagem do WhatsApp, não deixa aquilo no WhatsApp, né? Não deixa você precisar abrir o WhatsApp para você ver o que você tem que fazer. Anota na sua lista de tarefa. E aí você sabe que, né, anota quem foi que te pediu. Então você sabe que se você procurar o nome do fulaninho lá no WhatsApp, você vai poder responder a ele. Mas se você ficar abrindo o WhatsApp para poder saber o que você tem que fazer. Isso é muito... Além de ser improdutivo, você ainda corre o risco de esquecer alguma coisa, né? Que é pior ainda. Outra coisa importante, a gente organizar o nosso arquivo de referências. A gente tem muita coisa que chega até a gente que, na verdade, o que a gente, né, tem à nossa disposição, que, na verdade, não demanda uma ação. Projetos geralmente possuem materiais que não demandam ação, mas precisam ser consultados eventualmente. Eles podem ser digitais ou físicos. Principalmente para projeto de cliente, né, projeto de arquitetura de interiores, a gente tem muito exemplo disso. Eu botei alguns exemplos aqui, né, como, por exemplo, um cronograma, as fases e as etapas do projeto, algum texto que você queira ler, as atas de reuniões, os recibos. Um cronograma, assim, elaborar um cronograma é uma tarefa. Mas o cronograma em si, depois que ele é gerado, ele é um material de referência. Então, a gente precisa ter organizado esses materiais de referência de cada projeto que a gente tem em andamento, para que a gente não se confunda, né? E a gente não se confunda com a questão da tarefa. Então, você vai saber lá que, para executar a tarefa, a mesma coisa com a questão das fases e etapas. Você precisa saber em que fase, que etapa aquele projeto está. Mas isso não necessariamente é uma tarefa, é uma coisa de consulta. Então, ter bem claro na sua cabeça o que é consulta e o que demanda algum tipo de... Uma conta para pagar, por exemplo, aquilo ali é uma coisa que demanda ação. É um papel, mas ele demanda ação. Então, é importante você separar, não é só referência. Você vai precisar dele em algum momento para poder ir lá pagar a conta, por exemplo.
Estou dando um exemplo, mas assim, é importante você saber o que, que são os papéis da sua vida, ou papéis ou arquivos digitais, né, que a gente tem muito, né, baixa 500 milhões de arquivos. Quais são os papéis, né, quais são os arquivos que são apenas referência, você precisa saber aonde ele está para poder consultá-lo em algum momento, e quais são os que efetivamente você precisa fazer alguma coisa com eles, você precisa, enfim, fazer uma tarefa a partir dele. Seria mais ou menos isso. No caso aqui dos textos para ler, ler o texto tal vai estar na tua lista de tarefas, mas o texto para ler ele pode estar só, sei lá, você sabe que está na pasta X, pasta texto para ler. E aí, quando você vê lá na sua lista, beleza, vou ler, vou ler. Você precisa guardar tudo junto, entendeu? Essa é a questão. Você pode ter as coisas separadas desde que você tenha clareza sobre o que é o quê. E que você tenha lá um lembrete na sua lista de tarefas para fazer de que o texto está lá e você quer ler ele em algum momento da sua vida. Então vamos falar agora sobre a questão das... Gente, tá alguma dúvida? Vocês podem colocando aqui no chat, a gente tem um delayzinho, mas eu consigo ver. A gente vai entrar agora na questão das rotinas. Definindo rotinas para um bom andamento da semana. Mas deixa eu só finalizar aqui. Então, assim, isso, gente, é o básico do básico para vocês conseguirem organizar as tarefas. E aí, não interessa se você tem equipe, se você trabalha sozinha. Você precisa ter organizado a sua lista de tarefas, né? Se você tem equipe, você precisa ter organizado a lista de tarefas da sua equipe, para que você possa saber começar um dia sabendo o que você precisa fazer. Senão você vai cair lá naquela primeira situação que a gente colocou lá, do fazer as coisas né, a partir à medida que ele aparece. Então, se você para um tempo para definir o que precisa ser feito e tudo mais, você tem muito mais controle. Quando alguém chegar, por exemplo, um cliente chegar e começar a te pedir alguma coisa, cadê tal coisa? Pô, tô muito ansioso, não sei o quê, queria muito isso. Você vai saber dizer para ele se está naquele momento dele pedir aquilo. Ou se não, você vai poder falar para ele assim, não, então, agora a gente está fazendo uma outra coisa. A etapa que a gente está agora é para definir tal coisa. Isso que você está me pedindo agora, a gente vai definir lá na frente a previsão da gente fazer isso é daqui a X tempos, ou então é depois que você aprovar tal coisa, entendeu? Você começa a situar o cliente onde ele está dentro do seu processo de trabalho, e isso deixa ele muito menos ansioso, porque ele consegue ver que existe um método que está sendo seguido, existe um processo, você não está fazendo as coisas, né, ao Deus dará. Então, isso deixa você menos ansiosa, porque você também sabe, né? Você não fica você não fica tão dependente, assim, né? Tão na mão do cliente, de ficar aquele cliente mais ansioso, querendo coisa, e acaba atropelando o planejamento que a gente fez do dia, como você também deixa o cliente mais tranquilo, porque ele vê que as coisas, né? Existe uma ordem para as coisas serem feitas. Elas não podem ser feitas na cabeça dele, do jeito que ele quiser. Então vamos lá, né? Como é que a gente define essas rotinas também, né? Tem duas rotinas que a gente pode, duas não, três, né? Contando com o planejamento, que a gente pode definir, que vão ajudar muito a questão do funcionamento do escritório como um todo. Então vamos lá, definindo rotinas para o bom andamento da semana. Existem dois tipos, eu quero falar para vocês. Existem dois tipos de atividades que a gente deveria, pelo menos, reservar tempo no escritório para fazer. Uma é a principal e a que vai ocupar a maior parte do tempo, lógico, são as atividades operacionais. O que são as atividades operacionais? É tudo o que está relacionado com a entrega do serviço vendido para o cliente. Tudo que o cliente pagou você para fazer. Medição, pesquisa de preço, projeto, detalhamento, atendimento do cliente, atender ele no WhatsApp, atender ele no telefone, enfim, tudo que tudo que faz parte tudo que faz parte da entrega de um projeto está dentro da atividade operacional. E isso a gente deveria reservar pelo menos 80% do nosso tempo da semana para nos dedicar a isso. Só que existe outros tipos de atividade também que ocupariam o restante desses outros 20%, que é aquela coisa que a gente geralmente faz quando dá. Se der, a gente faz. Se não der, a gente vai empurrando com a barriga. Só que são as atividades que contribuem para o crescimento do escritório, que são justamente as atividades de construção. Quais são essas atividades? É o marketing, é a prospecção,
é a sua gestão financeira, é fazer algum treinamento que vai melhorar a forma de você fazer alguma coisa, você vai aprender alguma coisa nova, é melhorar a qualidade, né? Sei lá, de repente, dar uma organizada num arquivo padrão que está meio bagunçado, organizar os arquivos do seu escritório e tal. Tudo isso aqui, ninguém está pagando para você fazer, né? Não tem nenhum cliente pagando para fazer. Quando a gente faz isso, normalmente quem está pagando é o próprio escritório. Só que tudo isso ajuda o nosso escritório a crescer. Seja crescer em faturamento, né, trazendo mais clientes com relação, como é o caso do marketing, como é o caso da prospecção, seja crescer em termos de você se desafogar. Porque quando você faz um treinamento que te ajuda a fazer mais rápido uma coisa que você atualmente faz, né, não tão rápido assim, você ganha produtividade. E isso melhora o seu escritório como um todo. Então, assim, o ideal seria que a gente definisse, né, pelo menos 20% do tempo para fazer essa atividade de construção. E, gente, isso tem que estar na agenda, né? Lá na agenda, que a gente falou, lá no módulo anterior. Tem que estar na agenda, porque senão é o tipo de coisa que a gente vai fazer quando der. Então, você separa lá, 20, 80, o que seria? Seria, tipo, um dia da semana. Vamos lá. Você pode fazer tanto um dia da semana inteiro, tipo, reservar um dia da semana, ou você pode pegar lá as 8 horas daquele dia da semana e distribuir ela ao longo do dia. Você resolve, você escolhe o que seja melhor para você. Mas você tentar bloquear ali um tempinho para você fazer o seu marketing, para você fazer a sua prospecção, para fazer aquele follow-up de cliente. Outra lista lá naquela lista de pessoas que você tem que cobrar coisas, lá naquela lista de aguardando resposta, você pode incluir também os clientes para quem você mandou uma proposta e não responderam até hoje. Então você pode lá botar na sua organização, lá da sua rotina, que sei lá, última semana do mês, você vai mandar uma mensagenzinha para aqueles clientes que estão com proposta na mão e não te deram resposta, para saber como é que tá. Então, olha só, estou organizando aqui minha agenda para o mês que vem. Queria saber se eu reservo um tempo para trabalhar no seu projeto. Enfim, você ter esses scripts definidos também ajuda muito, que você só vai lá, copia e cola. Então você bota lá e aí você faz isso. Porque quando você coloca isso numa rotina, gente, passa a ser muito mais fácil, porque você não vai ficar inventando a roda a cada novo dia. Você já vai olhar, você vai saber lá, tem que fazer isso, isso e isso. Toda segunda-feira eu faço isso, toda terça-feira eu faço aquilo, toda quarta eu faço aquilo. Sexta-feira, de repente, é um bom dia para vocês reservarem para fazer essas atividades de construção, porque costuma não ser um dia tão produtivo, né, para as pessoas. E aí, conforme você vai começando a se organizar para fazer isso, você naturalmente você vai organizando o restante dos seus horários em torno disso. Por exemplo, se você hoje em dia, eu sei que não é imediato, mas assim, hoje em dia, por exemplo, eu já consigo não marcar compromisso nem segunda nem sexta. Por quê? São os dias que eu reservo para fazer coisas importantes dentro do meu escritório. Tipo, aquela coisa que não dá para você fazer em nenhum outro dia vai ser feita na segunda ou na sexta, por conta disso. E é fácil é mais fácil assim sei lá, se alguém vier e falar assim, você pode marcar tal coisa, pode ser na segunda, você já fala, não, já tem compromisso. Ninguém precisa saber qual é o compromisso que você tem. Ninguém precisa saber que o compromisso que você tem é com você mesmo, é com a gestão do seu escritório, entendeu? Enfim, na segunda ou na sexta. O dia da semana que for melhor para você. Mas você, conforme isso for virando uma coisa que seja, né, uma rotina realmente definida dentro do seu escritório, você vai conseguir organizar a sua semana e as suas tarefas em torno dela. E vai ficar tudo muito mais fácil. Então vamos ver. E o planejamento semanal, né, que é importantíssimo. O mínimo que a gente deveria parar para planejar é uma vez por semana. Tem gente que gosta de planejar uma vez por mês. Uma vez por mês eu acho muita coisa, porque o mês, a gente planeja um negócio no mês, quando você vai ver daqui a 2 semanas já mudou tudo. Um mês, se você chega no final do mês, você não lembra, nem lembra o que você pensou, estava pensando nisso do mês. Então, quando você faz uma coisa semanal, você consegue fazer o planejamento, avaliar como foi feito e, né, poder fazer os ajustes necessários para a próxima semana. Eu dou aqui, inclusive, uma sugestão de planejamento, né? De roteiro de planejamento semanal. Se hoje fosse sexta-feira, você pode fazer isso na segunda ou na sexta-feira mesmo, né? Que é como eu prefiro fazer. Tipo, na sexta-feira já planejar a outra semana. Ou então no domingo, na segunda-feira ali, para você poder. Enfim, tem que ser antes da semana começar, né? Se hoje fosse sexta-feira, quais os 3 principais resultados que eu quero ter alcançado? Isso é importante você saber, para você focar, né, naqueles resultados. Quais são os seus projetos prioritários, né? O que não dá para deixar de fazer essa semana de jeito nenhum, senão vai dar ruim.
Quais são as suas obrigações pessoais para essa semana? Isso é importante também, porque, sei lá, uma semana, que isso vai responder à próxima pergunta, né? Quanto tempo eu realmente estarei disponível essa semana? Se é numa semana que você tem um monte de médico marcado, você tem uma festa, você tem um não sei o quê, você tem uma coisa que vai tomar mais tempo do que o normal, não adianta você querer planejar ela como se fosse uma semana normal, porque você não vai ter o teu tempo, o mesmo tempo disponível que você teria numa semana que você não tivesse tantos compromissos assim. Então, por isso que é importante você ter a sua agenda organizada, os seus compromissos bonitinhos lá. Vocês estão vendo como as coisas elas são bloquinhos, mas eles vão se complementando? Você tem a sua agenda organizada, com seus compromissos direitinho, você vai saber quanto tempo você realmente tem disponível para trabalhar no que você precisa trabalhar. E aí você vai poder se planejar dentro da realidade, né? E não dentro da, sei lá, do sonho, da expectativa da pessoa. E outra coisa muito importante também, não agende todo o seu dia. Deixe espaço para os imprevistos e para as tarefas não planejadas, porque elas vão acontecer, gente. As pessoas, os especialistas da área, eles dizem que o ideal seria que a gente planejasse no máximo 50% do nosso dia. Planejar, assim, saber exatamente quanto tempo, o que vai fazer. E quando você for colocar, uma coisa também que é legal você fazer lá, quando você for fazer a lista de tarefas, ou o planejamento da semana, do dia mesmo, é colocar do lado uma estimativa de quanto tempo você acha que você vai levar para fazer aquela tarefa, porque aí você vai saber lá quanto tempo você precisa reservar do dia para fazer. E aí você, mas não bloqueia tudo, porque se um negocinho der errado, se você atrasar no negocinho, já era, acabou o teu planejamento, aí, né, aí vai falar, planejamento não funciona. Não, gente, funciona, você não está planejando direito. Então é importante a gente fazer um planejamento baseado na realidade, né, também. Pensando sempre que imprevistos acontecem. E deixa eu ver, não deixe espaço para não e para as tarefas não planejadas. Outra coisa importante também, você fala assim, mas eu sou muito livre, eu não gosto de ter, eu gosto de ter flexibilidade, tá? Eu não gosto de nada muito rígido. Então, uma coisa assim, legal, assim, uma outra reflexão que eu sugiro para vocês aqui, de quanta flexibilidade você precisa. Se você precisa de uma alta flexibilidade, você ama a liberdade, tentar planejar cada minuto da sua semana não vai funcionar para você. Procure ter uma lista master de tarefas, da onde você possa escolher o que gostaria de fazer agora. Então, vamos lá, beleza. Você vai definir, você tem lá na tua agenda quais são, onde é que você tem que estar, né, em que horas, seus compromissos da semana. Você tem lá a lista das suas tarefas que precisam ser feitas, de preferência lá, né, bota lá os prazos de entrega de cliente, principalmente. E aí, quando você abrir o dia, é bom ter também uma programação, assim, né, de quanto que vai cair cada entrega de cada cliente. Isso você pode colocar, inclusive, Você pode colocar isso, inclusive, lá na agenda. A agenda, ela pode ter também informações úteis para você naquele dia, por exemplo. Que não é necessariamente uma tarefa, mas é uma informação que você precisa saber naquele dia. Por exemplo, uma conta que vence num dia tal, ela pode estar na agenda. Ela não é exatamente uma tarefa, mas ela é um lembrete que só serve para você naquele dia. Ou, sei lá, pode botar no dia anterior, se você quiser ser lembrada um dia antes. Mas, normalmente, assim, entrega de projeto de cliente são coisas que podem estar na sua agenda também, esses marcos, essas datas, para você poder ter isso. Quando você for olhar a sua semana, que a gente sempre faz o planejamento pensando na semana toda, você vai olhar aquela semana, você vai ver, né, 7 dias para frente, o que está vencendo. E aí você se programa para isso. Então, assim, você tendo isso, você minimamente consegue ter uma organização para que você comece lá o teu dia e comece a escolher o que você quer, já que você gosta de uma alta flexibilidade. Se você já precisa de uma baixa flexibilidade, você gosta de ter as coisinhas lá tudo direitinhos, você precisa de muita estrutura, né? Você pode usar os blocos de tempo para criar espaço na sua agenda para realizar tarefas importantes. Então, você bota lá que de manhã você vai fazer a parte criativa, de tarde você vai trabalhar, você vai escrever post para o Instagram, aí na segunda-feira. Aí na terça-feira de manhã você vai fazer prospecção, você vai mandar mensagem para os clientes, de tarde você vai trabalhar no projeto executivo do fulaninho. Você bota lá, né, faz um planejamento mais ou menos de acordo com o tempo que você precisa para cada atividade e joga eles na semana em bloquinhos de tempo, assim, que é muito mais fácil você fazer uma coisa durante um bloco do que ficar pingadinho, espalhado ao longo do dia. E aí você vê depois se aquilo ali funcionou ou não. E você sempre usa a semana que passou. Por que é legal você fazer uma reflexão, né, no final da semana, para ver como as coisas foram? Porque você vai saber se o que você planejou funcionou ou não funcionou. E se não funcionou, por que não funcionou? Não funcionou porque sei lá, eu achei que eu fosse uma Mulher Maravilha, que eu ia dar conta de um zilhão de coisas, quando na verdade eu consigo dar conta de uma. E tá de bom tamanho. Então, quando você for planejar a próxima semana, você se planeja baseado na realidade da semana anterior.
de que você não é a Mulher Maravilha, de que você só consegue dar conta do máximo de uma coisa importante por dia e vida que segue, teremos que definir prioridades, né? Como eu falei lá no início. E a maioria das pessoas vai entrar nessa questão aqui da média, né? Então você vai usar um pouco dos dois. Você bloqueia uma parte da sua agenda, né, com algumas coisas que você precisa fazer, mas deixa a outra livre para você escolher de acordo com com a sua lista de tarefas. Então você vê aqui qual é que você, em qual desses perfis você se encaixa para poder definir a seu planejamento semanal. Então, agora estamos chegando no final, né? Vamos falar sobre a questão dos processos, né? Como a definição dos processos te ajudam a alcançar as suas metas. Eu vou trazer aqui uma definição de processo, que eu não sei se todo mundo conhece, e a diferença dela para meta. E isso aqui, ele está num livro chamado Hábitos Atômicos. E o James Clear, né, que é o autor do livro, ele fala assim: você não se eleva ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus processos. Essa frase é meio pesada, assim, eu sei, né? Mas vamos usar assim vamos usar um exemplo assim que é muito fácil todo mundo entender, né? Tipo, eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos. Isso é uma meta muito audaciosa, né? Mas é uma meta totalmente possível. Mas, assim, não importa o quanto você queira muito, desesperadamente, perder 10 quilos. O que vai fazer a diferença mesmo, no final das contas, é o processo que você está usando para fazer isso. Qual que é o processo de perder 10 quilos? É você comer direito, é você evitar comer açúcar, é você, né, seguir o plano alimentar lá da nutrição. Enfim, existe um processo que você vai definir para você alcançar a sua meta de perder 10 quilos. E se você não seguir o processo, a meta não será alcançada. Isso é fato. Isso acontece, gente, não só com a questão de perder 10 quilos, isso acontece com qualquer coisa na vida. Então, vou botar aqui a meta versus o processo, né? O que é uma meta? Uma meta é o resultado desejado. E o processo é a coleção de hábitos diários que vão te levar até esse resultado. O propósito de definir metas é ganhar o jogo. O propósito de construir processos é continuar jogando. Porque assim, vamos trazer para a questão do escritório de arquitetura, né, e design. A gente tem lá, sei lá, a meta de entregar tal projeto até dia tal. Você pode fazer isso de várias formas. Né? Você pode fazer isso virando noite, botando todo mundo para trabalhar 20 horas por dia. Você pode fazer isso trabalhando no final de semana, tirando todo o tempo do seu pessoal para poder se dedicar a isso. Ou você pode definir Você vai conseguir chegar lá? Vai conseguir chegar lá. Você quer ganhar o jogo. Mas você vai conseguir continuar jogando depois disso? Quantas metas, né? Quantos projetos, quantos projetos, tanto no sentido do projeto de cliente, quanto no sentido de projetos que eu usei lá naquela definição que eu dei lá no início, né? De coisas que precisam de mais de uma ação para serem realizadas. Quantos projetos você vai conseguir realmente alcançar, concluir nesse ritmo? Então, por isso que é importante a gente definir qual que é o nosso processo de trabalho para poder chegar lá, né? Então, as metas, elas definem os resultados. Porém, nós só temos o controle do que nós fazemos para alcançar esses resultados, não do resultado em si. Se nós conseguimos mudar o processo, os resultados eles mudam por si mesmos. Vamos usar de novo lá a questão lá do emagrecer. Você quer perder 10 quilos, beleza. Aí se você quer muito, 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 muito. Mas a única coisa que você pode controlar com relação a esse resultado é o que você faz no seu dia a dia. O que você come, o que você deixa de comer, se você vai para academia, se você não vai, se você malha, se você não malha. O resultado, ele vai acontecer em função das coisas que você fez. O que você tem controle? Você tem controle sobre as coisas que você faz. Que é o processo. Então, se você consegue mudar o processo, você concorda que o resultado ele vai mudar por si mesmo? Se você consegue realmente começar a ir à academia, sei lá, 5 vezes por semana, conforme você for fazendo isso regularmente, em algum momento você vai acabar chegando no resultado que você esperava.
Então, por isso que é tão importante a gente conseguir organizar os nossos processos, porque o processo é o que a gente faz no dia a dia, é o que vai dizer para a gente como que a gente quer executar aquela ação. Se a gente quer executar aquela ação desesperadamente, né, perdendo o sono, dormindo, trabalhando no final de semana, ou se a gente vai fazer isso de uma forma que seja mais viável, né, mais sustentável a longo prazo. E não que as metas não sejam importantes, gente. Assim, é importante a gente definir meta também, porque a meta ela diz para onde a gente quer chegar. Né? Também não sai só sair melhorando o processo sem ter uma meta definida. Você pode melhorar um monte de coisa, você não vai saber se melhorou ou não, porque você não está comparando nada com coisa nenhuma. Então, assim, é importante sim a gente definir metas, mas mais importante para essas metas serem alcançadas é você definir também o processo. Por que organizar os seus processos, né? E a gente está falando sobre processos, especificamente os processos do escritório. Se você acha que você poderia estar trabalhando menos e lucrando mais, é provável que o seu negócio possua gargalos operacionais, como a gente, né, falou de vários dele aqui ao longo da aula, que podem ser facilmente identificados através da organização dos processos do seu escritório. Dessa forma, é possível identificar as áreas que precisam de atenção, bem pensar em como melhorá-las, identificar as melhores ferramentas a serem utilizadas e traçar estratégias para colocar tudo em prática. É o que a gente consegue avaliar, né, fazendo essa organização dos processos. E aqui eu coloquei um passo a passo de como funciona mais ou menos para você organizar os seus processos. Né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear o que você está fazendo atualmente. Porque mesmo um escritório que não tenha processo definido, ele tem uma forma como ele faz as coisas. Seja ela loucamente, seja ela trabalhadamente, seja ela assim, existe uma forma de fazer as coisas. A gente mapeia, você precisa mapear que forma é essa. Outra coisa que você vai fazer, você vai levantar qual é o material que você já tem, tanto com relação à proposta, quanto com relação a template, com relação a arquivo padrão, com relação, assim, tudo que você já tem pronto e que você acha que você pode aproveitar no seu processo, por exemplo. É o outro passo, terceiro passo. Você tem que, quando tudo isso levantado, né, mapeado, levantado, você vai identificar quais são as possibilidades de melhoria dentro desse processo. Você vai descobrir lá que atualmente você faz o processo assim, 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 assado. Aí você fala, pô, isso aqui não tá dando certo, não. Isso aqui tá dando conflito aqui. Quando chega aqui, dá problema de entrega. Dá conflito com com outro fornecedor, eu sempre tenho um problema de prazo nesse ponto aqui do meu processo. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Quando isso tudo está mapeado, está tudo no papel, literalmente no papel, fica muito mais fácil você saber aonde as tarefas elas estão entrando em conflito, aonde você pode agir para resolver. Porque quando a gente fica com as coisas só na nossa cabeça, então é só ali na correria do dia a dia, a gente acha assim, não, eu acho que para resolver isso só preciso fazer tal coisa. Só que aí, nem sempre a tal coisa, ela vai no cerne da questão, entendeu? Quando você faz o mapeamento do processo, você vê exatamente onde você precisa mexer. Se eu mexer isso aqui, eu influencio toda essa cadeia de ações aqui. E aí eu consigo não ter esse problema lá na frente. Você enxerga a relação entre as ações com muito mais clareza. É. Outra coisa que também você precisa fazer para organizar os seus processos é analisar quais são as ferramentas que você está utilizando para cada uma daquelas coisas que eu falei lá e ver se essas são as melhores ou se tem, enfim, uma ferramenta melhor que você pode utilizar. Como é que você está, por exemplo, organizando? A gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? Tipo, ferramenta de gestão de tempo, controle de tempo. O que você está usando atualmente? Ah, estou usando nada. Ou então, não, estou usando um caderninho, está funcionando? E aí, beleza, tem coisa melhor que você possa fazer? Tem o Clockify. Recomendo fortemente, quem não conhece, que procure saber sobre esse aplicativo, ele é muito bom. Serve para você organizar. Tem gente que gosta de organizar no Excel, respeito, mas assim nunca vai funcionar para mim, porque não tem a menor chance de eu lembrar de abrir uma planilha do Excel para jogar coisa lá. Não vai rolar, não vai rolar. Tem que ser uma coisa online, tem que ser alguma coisa prática, pelo menos assim, para mim, eu gosto de praticidade. Então, assim, analisar o que eu estou usando, tem coisa melhor? Então, vamos testar tudo isso. E no final de tudo isso, você fazer uma definição de um plano para implementar todas essas mudanças que você viu que poderiam surtir efeito no seu negócio e que poderiam melhorar o seu negócio como um todo. Então foi isso, gente. Abrimos agora para dúvidas. Vou voltar com a Mônica aqui também. Deixa eu remover aqui.
Peraí que você tá sem som. Eu tinha tirado o microfone. Boa noite, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir deixando. Eu achei muito interessante também que você mencionou, por exemplo, o Notion, né? E é justamente um dos que eu utilizo. Eu já tinha tentado o Trello, eu até experimentei um pouquinho o Asana, mas o que eu mais gostei foi o Notion, porque ele te dá a Sério. oportunidade de fazer tanta parte de texto, aí você tem checklist, você Ele é muito consegue salvar. flexível. Exatamente. Aí você consegue dividir em categorias. Ali eu gosto de dividir, por exemplo, a parte operacional, que você também citou, a parte de marketing, né? Então eu consigo separar os setores, cada um com seus processos, né? Então, é até uma forma que eu particularmente gosto de organizar. Setorizar ali pela área, cada área com a sua checklist ali dos processos. Então, eu particularmente gosto muito do Notion. Para mim, foi o que eu mais me adaptei. Gente, assim, eu acho o Notion lindo, mas eu não consegui me adaptar a ele, porque acho que é um problema, não sei, cara, é um problema do o meu cérebro funciona. A partir do momento que eu saio da página, é como se aquilo ali sumisse, aquela informação não existisse mais no universo, sabe? Eu preciso de. Eu já identifiquei. Por isso que é importante a gente se conhecer também, né? Eu já identifiquei para mim que a ferramenta que funciona para mim, ela precisa estar na minha cara. Eu preciso clicar e a informação está aqui. Se a informação estiver dentro de um quadradinho aqui, aí eu já me perco. E o Notion, você, meio que você vai criando um monte de caixinha, né? Exatamente. Eu já sou exatamente o oposto disso, né? Eu gosto dessa informação separada em caixinhas, justamente porque eu vou só naquela informação. Se eu tiver muita coisa na minha frente, eu não consigo nem enxergar. Agora, separando fragmentando um pouquinho mais, eu vou assim, só produção de Aham, conteúdo. Só aham. parte de artes, né? Então, eu já fragmentei isso, e aí eu vou focar só naquela coisa mais específica. Não, então, mas eu gosto também de poder focar. Então, justamente por isso que eu uso o workflow atualmente, porque o workflow ele faz isso. Ele consegue, ao mesmo tempo que ele te dá uma visão total de tudo que você tem ali, se você clicar numa bolinha dele, ele abre aquilo ali vira o foco, entendeu? Então você trabalha só naquilo. Então aí você pode separar por hashtag, você pode separar ele tem várias formas de você setorizar as coisas. Só que fica tudo, é como se fosse um documento corrido, assim. Entendi, entendi. Eu não Sabe? E conhecia outra coisa também, ele. apesar de ser uma pessoa visual, eu não gosto de nada, por exemplo, botou cor, aí já começa a complicar minha cabeça. Tem que ser tudo preto e branco, tem que tirar a formatação. Então, por isso que é tão importante, assim, a gente conhecer as ferramentas disponíveis, mas acima de tudo a gente se conhecer também, pra gente saber, porque não adianta, funciona para todo mundo, mas, cara, não vai funcionar para você, porque você não consegue trabalhar com isso. A gente não tem que se forçar a se adaptar a uma ferramenta só porque, sei lá, todo mundo funciona, todo mundo gosta, todo mundo usa. A ferramenta tem que trabalhar para a gente, não é a gente que quer ficar se adaptando a uma ferramenta. E ainda tem isso também, tem muita gente que acha que às vezes a ferramenta é a solução de todos os problemas, né? Que vai achar, ficar à procura da ferramenta perfeita. Eu até esqueci de falar sobre isso, mas as pessoas ficam pensando assim, que ela vai achar, um dia ela vai achar aquela ferramenta que vai reunir tudo num lugar só, que vai fazer tudo, tudo. Gente, assim, pode até ser que essa ferramenta um dia apareça. Não apareceu para mim ainda, mas, cara, isso não é isso que vai resolver os problemas. Não é isso. Porque justamente você ter esse processo, você vai conseguir encaixar cada ferramenta no lugarzinho dela certinho. Porque você vai ter aonde olhar cada coisa. Você vai saber em que momento você tem que olhar a ferramenta tal. Né? Você não precisa querer assim, ter essa meta de vida de querer reunir Uma tudo ferramenta única, né? uma ferramenta única. Eu acho bem difícil. Por exemplo, o Notion, ele é bom para organizar, né? Organizar checklist, organizar processo. Ali eu consigo fazer N coisas, mas eu particularmente acho ele ruim em termos de agenda. Daí eu preferiria utilizar muito mais o Google Agenda, né? Porque ele não foi desenvolvido para ser uma agenda. Exatamente. Então, Quando a então gente não vai força. conseguir ter tudo centralizado exatamente. E você tem uma questão também que, assim, as ferramentas, elas têm focos diferentes. Tem coisa que você precisa ver todo dia, tem coisa que você precisa ver uma vez por semana, tem coisa que você precisa ver uma vez por mês. Então, por que você precisa ter um negócio que tem que olhar só uma vez por mês, na mesma ferramenta que você tem que olhar todo dia? Sabe, assim, não,
a gente precisa saber, só que para isso você precisa saber, né? O que, que eu tenho que olhar toda semana, todo dia, todo mês. E é isso que vai, o teu processo, tanto o processo pessoal de organização pessoal, quanto os processos definidos do escritório, eles vão te dizer, né? Qual é a melhor ferramenta para você fazer, quando que você tem que olhar, com que frequência. Então, tudo isso tá interrelacionado. Tudo isso E a você gente. tocou. Pode Pode falar. continuar, pode. Você tocou num ponto bem interessante também, é que, primeiramente, eu acho interessante a gente já fechar os projetos, ou fechar os processos, deixar bem redondinho, seja o processo de consultoria, o processo de projeto, e uma coisa que às vezes a gente esquece é que a gente tem processo para outras coisas também, que é o de marketing, que também é o Tudo tem administrativo, processo. contábil, né? Quando que eu tenho que lembrar de emitir a nota fiscal e tudo mais, enfim ter todos esses processos bem definidos, e aí eu também vou gerenciar a parte da produtividade, porque ia ficar difícil medir a produtividade sem ter esse processo assertivo, né? Porque como é que eu vou ser produtiva numa coisa que eu ainda nem consegui organizar, né? Como eu querer tentar fazer vários bolos se eu ainda nem acertei a receita de um bolo que realmente eu quero continuar fazendo aquela dali. Não, Não ia funcionar. com certeza. E assim, você criar o básico e você começar criando checklist. Pô, se você faz uma tarefa repetida, às vezes, você fez uma tarefa mais de uma vez, na segunda vez você já lista quais são os passos que você precisou fazer para poder fazer ela. Tipo, sei lá, você tem que emitir nota fiscal. O que tem que fazer? Entrar no site da prefeitura, clicar no lugar tal, fazer nananana, nananana. Ah, mas eu já sei. Tá, mas se você já sabe, você já decorou. O que não é a maioria das pessoas, né? Porque eu fazia nota fiscal, sei lá, quase todo mês e na hora eu sempre esqueci. Peraí, como é que é o negócio mesmo? Onde é que tem que clicar? Então eu tinha o checklist para poder não precisar ficar perdendo tempo pensando nisso. E outra coisa, quando você for terceirizar, quando você resolver contratar alguém, você não precisa ficar falando para a pessoa vai olhar lá o checklist, ela vai saber o que ela tem que fazer. Então, assim, as pessoas que perguntam, como é que faz para terceirizar? Gente, a primeira coisa que te ajuda a começar a terceirizar é você mapear os seus processos, porque aí você vai saber exatamente como passar para as pessoas que você está contratando o que você quer que seja feito, de que forma. Porque senão cada um que entra inventa um jeito novo de fazer, inventa um padrão novo de apresentar projeto. Não, é você que tem que definir. E você só vai conseguir fazer isso se você mapear a forma como você faz atualmente. Não tem muito por onde fugir, né? E você também tocou nesse ponto que é muito importante, que na hora que você falou, eu ia falar sobre isso, que é justamente a dificuldade de terceirizar, que quando você tem isso tudo mapeado, é muito fácil para você ou trazer alguém para sua equipe, ou você terceirizar, porque já está escrito ali, então você já mostra para a pessoa, olha, esse aqui é o processo que a gente tem da parte financeira, esse aqui é o processo que a gente tem da parte do projeto. E eu acho que essa é a maior dificuldade de quem quer uma produção boa, e tenho receio de falar assim, poxa, mas eu tenho medo de delegar porque eu acho que não vai sair bom igual eu faço. Ou tem o estagiário e fala, ai, mas eu deixo para o meu estagiário fazer, não sai bem igual eu faço, ou então volta para mim com muito erro. Mas às vezes é justamente de você não ter mostrado o processo para aquele estagiário, para aquele freelancer, ele que vai se adaptar ao teu processo, ao teu padrão. Né? Então eu Exatamente. tive a experiência de trabalhar com duas meninas freelancers diferentes, né? E pela primeira vez que elas estavam trabalhando comigo, eu marquei uma reunião com elas, eu abri a minha checklist de projeto e eu comecei a mostrar, olha, no executivo é isso, 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 isso. Vou te enviar o template do Revit direitinho, já tem todas as minhas configurações. Eu vou te enviar também um projeto base aqui do escritório, outro projeto que eu Uhum. tenha, porque aí você vai bater o olho na checklist, você vai bater o olho no projeto, às vezes você não vai nem precisar me perguntar. O que você Já não sabe. entender, exatamente, o que você não entender, que é específico desse projeto, ótimo, você vai ficar com dúvida, vai me perguntar. Mas elas conseguiram entregar uma qualidade muito boa, e era a primeira vez que elas estavam trabalhando comigo, cada uma delas, né? A primeira vez eu peguei e fiz isso. Então, para uma pessoa que não estava trabalhando comigo, que não é da minha equipe, que não precisou de um treinamento, e elas já conseguiram me entregar um resultado muito bom, com boa qualidade, voltou para mim com poucas correções, acontece, né? Mas foram poucas correções, eu não precisei ficar batendo na tecla, entregaram no prazo direitinho. Então, assim, eu não tive esses maiores problemas, né? Que é ter muita correção, problema com prazo. Então, porque eu já mostrei isso para elas.
E eu vou te falar uma coisa, Mônica, assim, muitas vezes eu já fiz muito projeto executivo para outros escritórios, né? Já terceirizei muito projeto executivo fazendo essa parte para outros escritórios. E vou te dizer que muitas vezes o problema maior da correção é porque a pessoa que passa a informação, ela não sabe, ela não passa a informação direito, ela passa a informação com muita falha, ou ela não passa de uma forma muito clara, ou ela passa com muito solto. Então, você, na hora que você vai botar um negócio lá, você fala, pô, você vai botar meio que da sua cabeça, assim, de bom senso, né? Porque a pessoa te deu só uma direção, assim, do que ela queria, mas ela não foi muito clara. Então, isso atrasa muito. Quando você tem, como você falou, a pessoa, e normalmente tem muito escritório que era eu que mandava o meu template padrão para a pessoa, olha só, eu faço assim, tá bom para você? Aí a pessoa, não, legal. Aí a pessoa me mandava um dela só para ter noção assim dos blocos que ela usava, tal, da quantidade, do nível de como é que se diz, do nível de detalhamento que ela Detalhamento. fazia, mas não era assim uma coisa, você via que não era uma coisa organizada, sabe? E, gente, isso também, arquivo padrão é o básico que todo escritório tem que ter, gente. Você não existe isso de você, cada projeto novo que você abre, você pega o último que foi entregue, aí muda o nome, aí completa e não sei o quê, aí os blocos ficam catando o bloco. Pera, onde é que foi que eu fiz um projeto que ficou bom de iluminação, vou pegar os bloquinhos daquele projeto. Não existe isso, gente. Você tem que ter isso organizado. Você não pode perder tempo com coisa que não tem necessidade, porque isso é tempo gasto desnecessariamente. Assim, já podia estar resolvido essa Isso é parte. verdade. E isso foi uma coisa, Camila, que eu aprendi assim com pouco tempo de escritório. Quando eu tive que contratar os meus primeiros estagiários, essa verdade veio assim na minha cara. Eu falei, gente, eu que tenho que dizer isso para eles, eu que tenho que pegar as rédeas e falar para eles o que, que eu quero aqui. E eu acho que um dos maiores pecados, vamos dizer assim, do arquiteto nessa hora é porque a gente acaba centralizando tudo, tá na minha cabeça. Então, Uhum. eu sei tudo que tá na minha cabeça, não, vou fazer Coitado do assim, 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 estagiário, assim. né? Exatamente. Como é que o meu estagiário vai saber o que está na minha cabeça? Então, uma prática que eu acabei adquirindo muito, quando era algo que eu tinha que delegar e tudo mais, eu fazia muito croquis. Para a parte da Uhum. modelagem, principalmente, que é uma das partes, além do executivo, né, às vezes a gente delega a parte da modelagem, que é uma parte que toma bastante tempo também. Então, eu Sim. fazia muito croquis à mão com os materiais que eu já tinha selecionado do conceito. Então, eu colocava ali o nome do NDF, colocava as medidas básicas que eu já tinha imaginado, já avisava, testa para ver se dá, porque aqui eu já estou tirando do que eu lembro do ambiente, mas na hora do ambiente você vai poder adaptar. Mas então eu já Aham. dava as orientações, já pensando em como que seria a execução disso. E Uhum. tem uma coisa que é interessante, porque quando você já está acostumado a atuar em todos os, vamos dizer assim, os setores do Sim. operacional, você sabe o como é feito, e é Uhum. aquele famoso, né? Faz toda a Saber diferença. fazer para você poder saber mandar, né? E aí eu já tô antevendo como é que a pessoa vai fazer aquilo e eu já dou as orientações para ela poder fazer aquilo, né? Então eu não só Como é que vai conheço o ser a processo. execução daquilo, né? Exatamente, eu não só conheço o processo do como, do passo a passo que eu quero que seja feito, mas eu sei como ela vai resolver um possível problema que vai acontecer ali no programa. Olha, se não der, você vai dividir o ripado assim, né? Se não der aquela medida, na modelagem. Ah, se tiver um erro X de Revit, ou se tiver um problema X, você vai e representa dessa forma aqui, para a gente facilitar. Então, o fato de eu utilizar das ferramentas também me Aham. facilita. Então, por isso que às vezes também é bom você ter o conhecimento do todo, né? Não só Sim. assim, eu só quero desenhar, eu quero ser o conceito do design, eu não quero saber de 3D, eu não quero saber do executivo. Não, deixa que eu delego isso. Também não é bem assim. É importante a gente ter. Delarga. A pessoa não delega, Larga ela para lá. delarga, né? É importante eu ter, né? Às vezes as meninas voltavam para mim com dúvida de Revit, aí eu falei, gente, é porque eu sei Revit, né? Mas já aconteceu comigo de eu ter feito trabalho freelance enquanto eu ainda era recém-formada e até antes de eu me formar, que a pessoa não sabia mexer no programa. Então eu que tinha que resolver qualquer abacaxi, qualquer erro, porque ninguém ia saber me orientar Ninguém em sabia. relação a isso. Então depende muito, né? Se você tem um freelancer que às vezes é um outro arquiteto, ou um freelancer que às vezes é um estudante, isso dá muita diferença na situação. Porque Não, com daquele que certeza. ainda é estudante, ele vai precisar de mais apoio. E se você não souber para dar o apoio para ele, ele vai ter que se virar nos 30 ali, né? Mas só que isso é prazo para Não, não você também. tinha. Eu lembro quando eu trabalhava assim em escritório, gente, eu queria morrer quando eu usava um negócio assim, tipo, eu criava um bloco.
Ah, não, esse bloco aqui vai resolver todos os problemas. Aí, quando o chefe lá pegava o negócio, aí ele estourava o bloco para poder mudar. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Explodia Deus, assim, né? não explode meus blocos. Por quê? Justamente porque ele não sabia como é que o negócio funcionava. Então, assim, ele não sabia trabalhar com bloco, trabalhar com XREF, trabalhar com o que quer que seja que eu estivesse trabalhando lá na época. Então, a pessoa achava que aquilo não ia fazer diferença. E quando voltava para você, você tinha que refazer um trabalho enorme para poder consertar aquilo, enfim. Então, tudo isso tem. O ideal é que todo mundo esteja alinhado, realmente, né? Sabe, mexer nos programas, o mínimo possível para não estragar o trabalho do coleguinha. Mas faz muita diferença mesmo, isso é muito importante mesmo. E a questão da checklist, eu até fiquei com um ponto dentro do que você estava falando, né? Que cada vez que você vai fazer uma tarefa repetitiva, você tem que ter uma checklist. E isso me lembra muito a questão dos cursos. Às vezes a gente vai e entra num curso, entra no outro curso, né? E tudo mais. E você não tem um passo a passo prático para você implementar aquilo que você tem visto no curso. O que acontece? Você vai lá, consome conteúdo, você assiste aula, beleza, entendi tudo aqui e nunca coloca em prática. Por quê? Porque a gente não faz um plano de ação para a gente mesmo colocar. Então, uma coisa que eu tenho feito nos últimos cursos que eu tenho assistido é fazer um plano de ação para mim. Cada aula que eu vou passando ali, ótimo. O que eu tenho que fazer para colocar em prática o que eu aprendi nessa aula aqui? Eu vou fazer isso, 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 isso. Próxima aula, vou fazer isso, 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 isso. Posso ir assistindo todas as aulas do curso na sequência. Quando eu terminar todas as aulas, eu vou ter basicamente um plano de ação para eu sair dali com aquele conteúdo fresco na minha cabeça e já começar a implementar. Porque eu, particularmente, sou muito eufórica, assim, eu tenho que assistir, eu tenho que já implementar. Eu quero assistir o negócio e já tá fazendo amanhã, Você né? está Se possível botando em agora. prática. Já colocar, porque senão eu sei que aquilo ali vai ficar postergando, e isso é uma coisa que eu preciso para ontem, então eu tenho que fazer, Não, com agitar. certeza. Então, eu percebi que esse método de eu sempre trazer o conhecimento e já fazer um plano de ação me permitiu já começar a ter um processo para aquilo dali e eu já começar a implementar, né? Já tem um Então, processo para o estudo, para quando você faz um treinamento, qual é exatamente, o processo que você segue. Mas isso, Mônica, é uma coisa assim, por isso que é importante aquela questão da gente ter clareza que eu falei lá na lista de tarefas. Quando você faz esse plano de ação, você, bem ou mal, está montando a sua lista de tarefas, né? Do que você precisa fazer. E você, se você não escrever, se você não for clara nesse seu plano de ação, fazer tal coisa, então tem que começar com verbo, gente. Fazer tal coisa. Buscar não sei o que, baixar não sei o que lá, fazer não sei o que lá. Se você escrever simplesmente arquivo padrão, você vai olhar aquilo ali, não precisa ser nem um mês depois, não. 2 dias depois você vai olhar aqui e falar, o que eu estava pensando quando eu eu escrevi isso sou aqui? exatamente assim, eu sou exatamente assim. Tá? Eu gosto Então, de ser bem começa a botar um específica. verbo. Tem que botar verbo, gente. Aí você vai saber o que você estava pensando, porque senão você vai olhar e vai ficar assim. Porque você acha que você nunca. Não, isso aqui tá muito claro para mim. Eu vou lembrar. Aí você olha no dia seguinte, você olha, putz, o que eu Que estava era isso pensando aqui quando eu anotei mesmo, isso hein? aqui? Eu sou muito específica nesse sentido. Pegar Tem arquivo que ser. tal com a referência do não sei o que para fazer aquilo outro, assim, assim. Mas Porque tem que ser. eu penso assim, cara, amanhã eu vou esquecer isso. Eu Tem não que vou pensar assim lembrar do que eu sempre. estava falando quando eu escrevi isso daqui. E eu não vou lembrar o quão importante era essa anotação aqui. E ela vai ficar perdida, eu vou ficar parada olhando para ela, tentando me recordar do que ela estava falando. Então, eu escrevo assim uma frase que às vezes é longa, para eu lembrar de todos os detalhes do que eu estava pensando naquele momento, para Mas poder fazer esse, depois. que a gente fica pensando assim, mas se eu for anotar tudo, eu vou perder tempo. Não, você vai perder tempo de você Organização anotar. mental. Exatamente. Depois, no dia seguinte, você não vai lembrar, ou seja, você perdeu o tempo anotando, você perdeu não só o tempo, você perdeu a ideia que você teve lá, que podia ser uma excelente ideia, podia ser uma ideia horrível também, mas assim, tudo bem, o tempo vai dizer. Mas assim, você não, a gente não pode querer economizar o quanto tempo realmente leva para escrever algumas palavrinhas a mais para esclarecer melhor o que você está querendo dizer com aquilo ali. Não justifica você querer economizar esse tempo, né? Não, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Gente, não. Tipo, comecem a fazer isso que vocês vão. A cabeça de vocês vai ficar muito mais leve, porque a gente está sofrendo hoje em dia também de um problema que chama obesidade mental. A gente consome muita informação, a gente não faz nada com aquilo, a gente fica só consumindo, e aquilo ali fica, sei lá, solto na tua cabeça. E você não traduz aquilo em uma coisa que seja útil para você. Você não faz nada com aquela informação. Isso é muito ruim. A gente começa a ficar até ansiosa, mais nervosa. Exatamente. Por isso que eu criei essa forma assim de. Foi uma forma para eu estudar
que eu falei assim, eu vou já sair daqui com conhecimento prático do que eu tenho que fazer para os cursos, porque aí eu vou ficar na paz, sabendo assim, eu assisti aquele curso, eu já estou implementando aquele curso e não vai me dar justamente essa coisa da ansiedade. Tem que assistir, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Eu já coloco ali, eu já estou fazendo. É, Devagar, assim, claro, por partes, assim, eu vou entendendo melhor o conteúdo, vou me organizando, mas já está acontecendo, eu já estou vendo. Então, isso já é um fator que tira, né, essa questão da diminui muito a ansiedade. ansiedade, com certeza, porque você está vendo que o negócio está sendo feito, está acontecendo. Você não fica com aquela sensação de, quando que vai terminar? Ah, outra coisa também que ajuda quando a gente faz essas listas. Ah, é muita coisa para fazer. Cara, é muito quanto? São 10? São 15? São 55? Aí se você bota no papel, você descobre que são 7. Pô, 7 é bastante, mas dá para fazer, né? Ou então, 55, você vai fazer essas 55 todas? Não, você começa a priorizar. Então, assim, quando as coisas ficam só na nossa cabeça, é isso que gera ansiedade. Quando você começa a trazer elas para a ação, não, beleza, então vamos ver, o que eu consigo fazer hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, o que dá para colocar em prática? Pô, no mês de outubro, o que eu consigo fazer? Quando você começa a trazer isso para os períodos, né, de tempo, as coisas começam a ficar muito mais palpáveis. Você começa a tomar decisões com muito mais clareza, muito mais fáceis. Isso com certeza vai diminuir muito a ansiedade que a gente tem. Você começa a saber, não, eu consigo terminar isso até dia tal. Você consegue começar a ver o final das coisas, né? A luz no fim do túnel, vamos dizer assim. E é Que é aquela interessante coisa de. você. É, exatamente. Parou essa ansiedade. Uma coisa interessante que você falou é da questão da organização mental, é parar para fazer essa organização mental. Eu, particularmente, quando vejo que tem muitas tarefas paralelas, eu já falo assim: é hora de eu sentar aqui, organizar minhas anotações. Eu não vou fazer mais nada agora de tarde. Eu vou organizar minhas anotações. Por quê? Porque quando começa a ter muita atividade paralela, a gente corre o risco de mirar na prioridade errada. Então, Com eu tenho que certeza. olhar todas as atividades que eu tenho no momento, e aí eu vou definir a prioridade, que também entra no outro ponto que você entrou, sobre uma questão de agenda, né? Eu, particularmente, me sinto mais produtiva, e também é aquela questão de você se conhecer, mas eu me sinto mais produtiva quando eu divido por dias aquilo que eu vou fazer. Por exemplo, Uhum. se na segunda-feira eu tenho que fazer projeto, eu vou ficar a segunda-feira inteira basicamente, dentro do possível, né, fazendo só Fazendo projeto. projeto. Porque assim a minha mente ela vai ficar 100% focada naquilo que No eu estou mesmo fazendo. modo. Exatamente. Então, se eu já estou no Revit, é o dia todo no Revit. Então, eu já estou com o pensamento 100% condicionado a ficar mexendo nos comandos do Revit. Na sexta-feira, eu particularmente vejo que é um dia que no escritório que sempre foi mais tranquilo. Aí eu falei, dia mais tranquilo, ninguém está me ligando, não tem ninguém para eu me preocupar, né? Nem de reunião, nem de cliente pedindo mandando mensagem. Ótimo dia para quê? Marketing. Porque eu fico 100% offline, né? Com E certeza. só trabalhando nos bastidores. E isso também acaba evitando aquela coisa da procrastinação. Ah, eu nunca tenho tempo para produzir conteúdo. Ah, eu não posso, não consigo parar para produzir conteúdo. Mas por quê? Porque a gente deixa todos os dias somente para fazer as Para atividades de produção. projeto. E se você deixa um dia só para marketing e não é um dia que você está muito corrida de projeto, é um dia que você deixou para aquilo, sua mente vai estar 100% condicionada naquilo, você vai ter muita ideia boa, você vai conseguir de fato render na produção de conteúdo. O que, para mim, tomou mais do meu tempo e eu demorei talvez um pouquinho até essa sacada, foi eu Ah. querer fazer múltiplas atividades durante o dia. Por exemplo, uma hora eu estou aqui mexendo na finança, outra hora eu vou lá e estou fazendo projeto. Eu Essa percebi que mudança de isso, contexto ela é muito ruim, porque o seu cérebro isso fica girando a tirava chavinha. isso tirava demais a minha concentração, aí eu estava esgotada, aí eu via que quando eu ia para outra atividade eu não conseguia render, aí eu falei: "Parei, eu vou agora separar por dias e vai ser só um dia aquela atividade", e isso que você falou, né, o meu cérebro vai ficar focado naquela atividade que eu vou focar 100% e vou render, porque senão eu vou ficar toda hora trocando, aí parece que tem um monte de coisa para fazer, inclusive, eu acho que é isso que dá uma sensação de um monte de coisa para fazer, que uma hora eu tô mexendo no marketing, outra hora eu tô mexendo no projeto, e parece que não tá andando o suficiente porque eu não tô conseguindo me concentrar.
e aí ficou um monte de coisa para fazer e eu nunca consigo sair desse Não, looping. e pior do que isso é quando você abre, começa um monte de coisa e não termina nada. Aí você chega no final do dia, Exatamente. você passou o dia inteiro trabalhando, mas você não tem nada concluído, então parece que você não fez nada. Isso é Gastei meu péssimo, dia. gente. Isso é péssimo, assim. A gente precisa, no máximo que a gente conseguir, começar e terminar uma atividade. Começa e termina, porque essa conclusão é que vai dar para a gente a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa de útil com o nosso tempo. Porque quando a gente começa a fazer um monte de coisa, aí o outro liga, aí você para o que está fazendo e começa, ah, não, peraí, deixa eu pegar esse aqui que o fulaninho está gritando lá que ele está com pressa. Aí você, ah, não, deixa eu ver essa outra aqui, ah, deixa eu responder uma mensagem aqui no WhatsApp. Gente, não O tem cérebro que famoso viver para aguente. apagar incêndio. Ninguém é bombeiro, né? Não, pois é, não somos bombeiros. Eu sei que tem gente, eu sei que tem gente que lida com obra, que às vezes precisa pagar correr para cano que estoura, aquela coisa, mas assim, isso é uma vez, né, isso acontece todo dia, gente, com a graça de Deus, né? Que acontece todo dia. Acontece que, eventualmente, isso realmente é uma emergência, uma urgência. Mas isso deveria ser a exceção e não a regra. E para muita gente, viver apagando incêndio é a regra, infelizmente. É isso que a gente quer mudar com essa, né, quando eu falo, né, quando eu proponho que você organize seus processos, organize suas tarefas, organize sua agenda, né, organize o que você tem controle, o que está dentro do seu controle organizar, organize. O que está no controle dos outros, o que o cliente vai fazer, o que as pessoas vão fazer, não está dentro do seu controle. Não adianta muito você se preocupar com isso. O que você tem que fazer é o que eu posso fazer para, né, para organizar essas coisas que estão dentro do meu controle. Porque ainda tem isso também, Mônica. Às vezes a pessoa, ela quer, para ela resolver o problema dela, ela quer que os outros não façam mais as coisas erradas, entendeu? Para ela resolver o problema, o cliente não pode mais ligar fora do horário, o cliente não pode mais pedir coisa que não está no escopo, o cliente, é tudo assim, o cliente tem que resolver o problema dele, é ele ser perfeito. Não é ela que precisa definir política de horário de comunicação do escritório dela para poder botar limite no cliente. Não é ela que tem que dizer para o cliente que o escopo está definido é aquele, então que se ele quer aquilo ali vai ter um custo extra, ou você não vai fazer, ou enfim, entendeu? Ela não é. Ela quer que o cliente não faça mais o que ele faz de errado, para que ela não precise resolver os problemas que estão dentro do controle dela, dentro da possibilidade dela de resolver. Isso, sim, gente, assim, infelizmente não vai acontecer. Não vai, como eu falei desde o início, a gente tem que trabalhar com a realidade e não com o que a gente gostaria que fosse, com o mundo ideal, com como deveria ser. A gente tem que trabalhar com como a vida como ela é. Mas aí também volta na questão de processo, né, e de limitações, que aí já é um outro ponto até de posicionamento mesmo dentro do escritório, né. Volta na questão do processo, porque o cliente ele tem que sempre ser educado a respeito do processo. Se eu não sei o meu Com processo, certeza. como é que o meu cliente vai Como saber o é que o processo? cliente vai saber? Eu falo isso, Não tem gente, para todos os meus como, clientes. Eu não falo, tem eu falo como. para todos os meus clientes, falo, gente, se você não tem clareza do próximo passo, como é que você quer que o cliente saiba? Porque as pessoas, elas chegam para mim e falam assim, quando a gente vai fazer, né, muitas vezes quando a gente está começando, falando sobre a questão da consultoria, quando eu vou fazer a consultoria de processo. Ah, não, eu sei o meu processo certinho. Eu tenho todas as minhas etapas definidas, eu tenho lá estudo preliminar, estudo preliminar, projeto, Anteprojeto? anteprojeto, projeto executivo. Gente, mas isso daí é o mínimo que você aprendeu na faculdade, né? Tipo, tá, mas e na hora de efetivamente entregar isso para o cliente? Como é que essas fases estão acontecendo? Aí, quando você vai desenhar o fluxograma, né, que é o que a gente faz geralmente na primeira etapa da consultoria de projetos, você vê que o estudo preliminar, ele se embola junto com o Um anteprojeto de um jeito. Ou anteprojeto. então, o anteprojeto não existe mais, tem muita gente que não faz mais anteprojeto. Só que, beleza. Só que, assim, existe um gap entre o estudo preliminar, que é a fase só conceitual, e o executivo, que eles não sabem muito bem como é que eles vão resolver, sabe? Ah, você vai fazer orçamento? Em que momento você faz orçamento? Aí a pessoa passa o projeto inteiro fazendo orçamento. Aí ela reclama que ela passa não sei quanto tempo fazendo orçamento, que as pessoas dão hora para responder, que não sei o quê. Então tá, então por que você não tem... Você poderia ter dentro do seu processo um momento definido para orçamento, e que vai acontecer só depois que você fechar tal coisa. Isso não é possível fazer? Ah, é possível. Então por que você não faz? Aí, vamos Tem essa tentar? Vamos coisa do tentar, vamos processo. tentar. Aí a pessoa vai ver. Gente, eu atendi uma vez um escritório que era assim, gente. Elas tinham tudo muito claro na cabeça delas, de que tinham as fases, o cliente sabia quais eram as fases.
Só que na hora de entregar, elas mesmo se enrolavam, porque assim, elas estavam todas. Na primeira apresentação, elas já tinham um orçamento. Aí na segunda apresentação tinha mais orçamento. E aí, assim, tinha coisa que estava no projeto executivo e ainda tinha 2 opções de coisas para o cliente escolher. Eu falei, gente, olha só, projeto executivo não pode ter 2 opções. O cara já tem que ter escolhido. Ou ele quer armário com porta, ou ele quer armário com prateleira aberta. Não pode no projeto executivo ter detalhado o armário com porta e o armário com. Sabe, assim, Vai tem que gerar organizar. confusão. Vai gerar confusão e vai gerar muito mais trabalho do que precisa para elas. Por quê? Porque o cliente vai falar, mas se tiver porta, mas se tiver não sei o quê. E é como elas não têm muita clareza também de em que momento você vai dar para o cliente, qual que é o limite que você dá para o cliente para definir isso. E a partir de que momento isso já precisa estar definido para que os orçamentos comecem, para que as coisas né, qual que é o andamento da questão ali dentro, como aquilo também não estava muito definido para elas não tinham muito argumento para falar para o cliente. Então o negócio ia, ela chegava no executivo e ainda tinha 2 armários sendo detalhados. Eu falei, tem necessidade de detalhar 2 armários? Não. Tem A necessidade. questão do processo não estar definido faz com que você não consiga conversar com o cliente, exatamente isso que você está citando, e o cliente ele não vai ser educado. E aí vão acontecer aqueles outros problemas de entendimento. O cliente está falando comigo fora do horário, o cliente está pedindo alteração fora do prazo, o cliente não sei o quê. Mas eu acho interessante que depois que eu fechei redondinho todo o meu processo, e o cliente ele já entra no escritório, pelo menos no meu caso, né, com o fluxo que eu faço aqui, ele já entra no escritório conhecendo o projeto. Olha, isso aqui é briefing, isso aqui é layout. Eu não chamo de anteprojeto, né? Essas nomenclaturas que a gente tem na Ninguém chama faculdade. mais. Eu prefiro chamar de outras coisas. Né, eu prefiro fazer diferente aqui no escritório. Mas eu falo briefing, layout, conceito 3D e o projeto executivo. Então, o cliente ele já entra sabendo que ele tem 4 etapas comigo. E aí eu explico para ele, eu mando um cronograma para Que ele, ele bem tem que bonitinho. aprovar tudo no Exatamente. briefing, no Se conceito, no aprovar, a gente não layout. vai rever. Então, isso faz com que o cliente ele fique mais atento naquilo que ele está aprovando. Mesmo que ele fale para mim, Mônica, dá uma segurada aí, 2, 3 dias. Eu falo, tudo bem, pode ver com calma. Mas é melhor ele ser honesto comigo e falar, não, peraí, eu quero ver com calma, aprovar certinho, pedir as alterações certinho. E o cliente, ele se responsabiliza. Porque eu já falei para ele, olha, passou dessa etapa, Ele a sabe que gente quando ele não está vai rever, parado, ele entendeu? sabe que se ele está parado 2 dias, o seu prazo também está parado 2 dias. Isso também é Isso tá importante. lá também explicado para ele, olha, vocês têm até 2 dias. Se precisar de mais, eu coloco mais. Só que isso vai mudar a entrega. Então, uma coisa puxa uma outra condicional. Então, o cliente ele tá todo o tempo sendo educado pelo processo. E quando ele aprova uma etapa, eu já explico para ele, olha, a próxima etapa é a etapa X. A gente vai demorar X tempo, né, de acordo com o nosso cronograma. E eu vou marcar reunião com vocês. A gente vai se falando dia tal. Então, depois que eu comecei a educar muito mais a respeito do processo, eu basicamente. Era engraçado que às vezes eu ficava olhando meu telefone para ver se tinha mensagem. Eu falei, gente, mas tá tudo tão quieto, ninguém falou nada aqui, ninguém pergunta Porque eles, nada. porque eles estão tranquilos, que aquilo lá que eu falei lá durante a aula. Eu falei, a pessoa, ela sabe que as coisas têm uma ordem a serem seguidas. Ela não vai ficar enchendo teu saco. Ela sabe que você está no Exatamente. controle. Ela sabe que você está fazendo o negócio do jeito certo. Então, ele não precisa ficar te apressando para você Quando trabalhar vai mais estar rápido. pronto? Quando vai É, tem entregar? cliente que ele Né? acha que tem que ficar apressando a gente, porque senão a coisa não acontece. Não, quando o cara vê que aquele negócio está acontecendo, está seguindo a ordem que tem que ser seguida, ele fica mais tranquilo e ele confia, né? Que é a melhor Exatamente. parte. Mas é, gente, 10 horas da noite já. A gente poderia ficar falando isso a noite toda aqui, porque esse é um assunto que eu gosto Que ama, bastante. né? Mas eu gosto. Mas fica. Eu espero que todo mundo tenha gostado da aula. Vai ficar salva, né? Vamos deixar salva. Depois a gente vai colocar lá nos grupos também, para o pessoal poder acompanhar. E acho que a gente pode finalizar já, né? Pode, pode. Então, gente, ó, depois eu vou colocar também, eu coloco aqui na descrição do vídeo o link pro perfil da Mônica também, para os cursos dela, para vocês poderem conhecer, que vale muito a pena mesmo. Isso foi um diferencial bem legal, né, dando feedback, Mônica.
Quando Ah, que ótimo. eu fiz o curso da consultoria, eu realmente vi que existia, o processo estava muito claro ali, sabe? Do passo a passo, assim, não fica a dúvida o que vem antes, o que vem depois, o que tem que entregar tal. E isso é muito bom, porque nem todo curso ele é assim. Às vezes o cara aprende um negócio muito legal, mas é aquela que você falou, você que tem que criar o seu processo. Lógico, a gente sempre vai ter que fazer uma adaptação e tal, a gente vai ter que entender aonde que aquela forma nova de fazer alguma coisa se encaixa dentro da forma como a gente faz as coisas atualmente, mas do jeito que você colocou já ficava tudo tão redondinho, tão clarinho, que não tem muito mistério, assim, sabe? Só pegar lá, encaixar, pum, encaixa aqui e fica tudo direitinho. Eu Ai, vou que colocar ótimo ouvir aqui, isso. Porque foi uma muito coisa bom. que eu tive que apanhar muito no começo para eu saber onde é que eu estava errando. E eu falei para mim mesma, na hora que eu for desenhar o curso, eu vou fazer de forma que as meninas elas consigam colocar em prática assim um mesmo passo a passo. Você pode ver que apesar de eu falar de software, o meu foco é 100% no que está por trás Do disso. processo. Do processo, porque aí a pessoa ela vai assistir aquela aula, a minha ideia é exatamente o que eu gosto de fazer. Eu quero assistir e já colocar em prática, assistir e já colocar em prática. Senão Ó, vai ficar tanto no que limbo, né, aquele eu curso. nem uso, eu nem uso o Revit, né? Eu uso o Sketch e o layout, e eu já consegui aplicar, já consegui botar template, já consegui, nossa, fazer muita coisa, assim. Que legal. Então, é porque realmente não está focado no software. É o que eu falei, a ferramenta ajuda, mas a ferramenta não resolve todos os problemas. Você consegue usar outras ferramentas, desde que você sabe o que você quer fazer, você consegue chegar lá de diversas formas. Não é a ferramenta que vai resolver todos os problemas da sua vida. Esqueçam, para de ficar com esse fetiche de ferramenta, gente. Ferramenta é bom, mas Exatamente. não é tudo. Mas é isso, gente. Então, fica aqui também quem quiser, quem se interessar, né, quiser fazer, começar a organizar esses processos, quiser, pode falar comigo, né? Quiser fazer, saber como é que funciona a consultoria, pode falar comigo, ver. Já até tinha mandado lá uma proposta especial lá para o pessoal para os alunos da Mônica. Continua de pé aquela proposta. E quem quiser saber qualquer dúvida, tiver qualquer dúvida sobre a aula também, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para esclarecer. E, e é isso, gente. Vamos finalizar aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha dado para esclarecer um pouquinho aí essa questão da produtividade. Eu garanto para vocês que vocês começarem a colocar pelo menos alguma dessas dicas em prática a partir de amanhã, vocês já vão começar a fazer algumas coisas, vão ser muito mais fáceis na rotina do escritório de vocês aí. Que bom, Tá Camila. bom? Foi ótimo também. E é isso, gente. Beijo, gente. Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Tchau, Até. Tchau, tchau. tchau.